Emília. Porra, tamo ao vivo. Meu amigo Tony Eduardo. Fala, meu irmão, como é que tá? E aí, irmãozão, tudo bem, cara? Que prazer, cara. Pô, a Obrigado, gente hein? tá, a gente tá combinando faz tempo de tentar sentar junto e bater um papo. Porra, finalmente conseguimos. Cara, você tá morando no Texas, eu nem sabia. Cara, tô. Engraçado falar, não sabia, pega até meio de surpresa, assim. Muita gente não sabe, né? Eu vim pra cá desenvolver uns projetos do 38, a extensão Aham. aqui, Pra apesar... galera que não conhece, que eu acho que vai ser bastante, graças a Deus, mas vai ter muita gente que vai vir pra ouvir você. O Tony é um dos donos do Clube 38 em Floripa. Isso, cara. É. Tá, Con- quer que eu conte um pouquinho Claro, disso? claro, claro. Conta como é. Faixa preta de jiu-jitsu brabo, mas é envolvido com treinamento de arma, treinamento de Ca- tiro, ajuda coisa com polícia. Conta um pouco o que você faz pra galera ficar familiar. Tá, o 38, a minha família é uma família diferente, cara. A gente não explora muito, infelizmente. A gente nunca foi muito bom nesse negócio de auto-marketing e tal, por falta de competência nessa área mesmo, por, sei lá, não se importar com isso. Meu pai tem. Eu aprendi com meu pai que o equilíbrio é o segredo de tudo, né? E tudo em excesso é ruim. Inclusive, cara, que loucura, né? A humildade. Meu pai é um cara muito humilde, muito na dele. Então, eu cresci vendo meu pai em muitas oportunidades que ele era muito mais é, fantástico que a outra pessoa, ou etc., que ele né, poderia se, de certa forma, se impor, assim, ele sempre ficava na dele, ele falava para quem quer ouvir, ele não falava à toa. Aham. E, mas a gente, cara, é tipo os Gracie das armas, assim, cara. Que massa, né? É São, verdade. são, são muitas gerações da minha família envolvida com armas de fogo, treinamento e armas, né? Treinamento e armas de forma geral. Então a gente, pô, mais recentemente, meu tataravô, que era veterano de guerra na época do Império Austro-Húngaro, Nossa, mais, veio ao mais Brasil. recentemente. Ele veio ao Brasil contratado pela Marinha Brasileira, não tinha mais graça lá para ele, não tinha mais guerras. Ele, pô, vou me dedicar ao ensino, né? Então veio nessa parte da vida se dedicar ao ensino da esgrima, do combate, para a Marinha Brasileira, da ginástica, né? Casou-se com uma brasileira de descendência portuguesa, ela sobrinha de Caxias, Duque de Caxias, e tiveram meu bisavô, aliás, Eduardo, que é o qual leva o nome até em homenagem, que também fez história, né, envolvido em uma série de acontecimentos históricos, em específico lá no meu estado, Santa Catarina, Aham. e é um cara estudado por universidades aqui nos Estados Unidos, tese de doutorado do meu irmão Rafael, meu xará, e enfim, é uma pessoa fantástica também com esse envolvimento, colecionador de armas fantásticas, e seu filho, pai do meu pai, militar, morreu muito cedo, morreu com, se eu não me engano, 23 ou 25 anos, muito novo mesmo, tinha recém tido meu pai, é, mas também era envolvido, logicamente, né? E aí meu pai, obviamente, acabou se tornando delegado de polícia a vida toda. Quando se aposentou, ele funda a Escola de Tiro 38, né? Então, foi em 1992, Aham. são 28 anos, né, esse Pô, ano. é. É. E o propósito da Escola de Tiro, a época que eu me lembro, né, tinha 11 anos, 10, 11 anos, eu me lembro que meu pai queria continuar a extensão, porque a última atividade do meu pai, antes de se aposentar como delegado, se aposentou diretor da academia de polícia. E o meu pai sempre foi um cara, eu me lembro desde que eu existo, que trouxe novidades em treinamentos para a polícia catarinense e brasileira de forma geral. Aham. Então, meu pai é um dos precursores do tiro prático no Brasil, por exemplo, que é uma modalidade esportiva de tiro que nasceu do treinamento para o tiro de combate, para o policial, para o militar, para o cidadão, botar cenários mais realistas ao invés de só fazer aquele tiro paradinho no alvo. Aham. E, e o meu pai, em Santa Catarina, pioneiro, então ele monta a escola, que é pioneiro em Santa Catarina,
que é meio dando extensão ao trabalho dele que ele já vinha fazendo na última etapa, em especial como policial, e dar essa continuidade, abrindo possibilidade que já à época, né, já era reclamação assim repetitiva da dificuldade do policial, né, treinado, das pessoas terem acesso às armas no Brasil para treinamento de tiro, de forma geral. Sim. E aquela época tinha uma cultura muito forte ainda no Brasil, assim, todo mundo tinha uma arma, era muito comum. Todo mundo tinha um tio que atirava no sítio desse tio. Todo mundo. Eu atirei no sítio do meu avô. Todo mundo. Cara, eu cresci com o nego aparecendo com a tal beretinha. Essa beretinha era do meu avô. O que tu acha dela, Tony? Cara, eu acho que todo brasileiro naquela época teve a tal beretinha, cara. Aquela pistola 635. Tinha algumas que eram 22, que o caninho abria assim, ó. Plec, pop, sabe? A minha mãe tinha 38, cara. Sim. Meu pai também, acho que tinha 38. Eu sempre vi. Ela sempre fez questão de falar que tinha... E a gente sabia onde estava, não acho que ficava, não lembro. Não tinha curiosidade porque a gente sabia que estava ali, entendeu? Perfeito. Então, mas eu sempre convivi com arma, tinha segurança no hotel, que sempre tava arma e tal, então nunca foi um grande mistério, entendeu? Sempre teve, mas como você disse, né, todo mundo tinha acesso a alguém, né, tipo, com a... Sim. Cara, é irônico tu falar isso, porque quem não tá acostumado, né, da área pode facilmente cometer a crença oposta, né? Achar, porra, eu tenho um filho lá em casa, Tony, complicado, vou ter que esconder minha arma, vou ter que... Não. Isso é dito para mim, para quem tá nessa cultura desde sempre, e para você foi natural, ninguém precisou te dizer isso como uma aula, foi natural. Não, é o contrário, você não esconde da criança, né? Você mostra para quebrar a curiosidade. Isso. E aquilo, olha que ironia que você está falando. Hoje mesmo eu tenho um grande amigo que se mudou para os Estados Unidos tem uns 5 anos, hoje ele é policial aqui nos Estados Unidos, um amigo de infância. Ele fez um vídeo da filhinha dele, que é uma princesinha maravilhosa, acho que ela deve estar com uns 6 anos agora. E aí ele filmou, porque um grupo ali de WhatsApp de amigos, ele... a Dorinha brincando aqui, a Dorinha. Daí ele começou a filmar ela. O que você tá fazendo? Dela, brincando de boneca, não sei o que. Pô, brincando de boneca no quarto do teu pai? É isso? Dela organizando assim a caminha das bonecas no quarto do pai, enquanto ele filmava ela. No fundo dela, tava encostado na parede a submetralhadora MP5 dele, assim. Não. Então... E ela não tá nem aí, né? Nem aí, cara. Então ele filmou, lógico, né? Brincando justamente assim, cara, olha só. Quando aquilo faz parte, né, do dia a dia da cultura, exatamente, não tá nem aí, não vai dar uma curiosidade nela. Então, da mesma forma que tu cresceu com essa convivência que você viu aí, cara, sei lá, tinha arma lá, o revólver da minha mãe e tal. Lá em casa também foi assim, cara. Então, quando as pessoas perguntam como é que era esse negócio de arma pra vocês e tal, é igual, Rafa, tu perguntar pra qualquer pessoa, inclusive pra gente, como é que era esse negócio de talheres aí na tua casa? Tinha garfos? Tua casa tinha garfos e facas? Mas e aí? Né? A gente pegava, usava na hora de comer, lavava e guardava de volta na gaveta. Mas a tua mãe, a faca ali na cozinha, ela escondia, né? Faca, cara, faca, né? Colher, então, tudo isso, bem, mas... Isso é uma coisa bem ridícula, né? Tipo, é pra se matar, dá pra se matar com a faca também, né? E a faca tá na gaveta da cozinha, ninguém fala nada. Na verdade, mais uma ironia, né? A faca, todo mundo já deu um cortezinho num dedo, assim, de cortar uma laranja. Faca é mais perigoso, pô. Faca é mais fácil de você fazer uma cagadinha com a faca do que com uma arma. Arma, na verdade, é muito mais seguro, né? É engraçado, é o oposto. Mas daí é isso, cara. Daí, em 92, o pai monta a escola com esse propósito de continuar essa extensão. Mas o meu pai, apesar de aposentado como delegado, ele continuou na ativa na segurança pública por muito tempo. Então, o 38 naquela época era uma coisa de fim de semana, assim, eram cursos todos os sábados, eram cursos durante a semana numa sede, um escritório que ficava no bairro do Estreito, ali, quem conhece Floripa. Tipo uma parte mais, na frente mais literal, de instrução
Isso, Tipo, era a parte de sentar em sala de aula mesmo, isso. e né, na época era aqueles famosos projetores, Aham. né, transparência, Isso é o. transparência. Como é que chama, cara? Mimeógrafo? Ah, não, não, Cara, não. porra, Porra, não, não, transparência, né? Que você botava a paradinha assim e dava. É, tá certo. Porra, mimeógrafo, eu caralho, sacaneei, né, pô, cara? o cara pegava A, a criança, a a a galera prova no colégio cheirava. tudo cheirando álcool, né? A molecada, depois todo mundo ia mal na prova, ninguém sabia por quê. A galera tudo loucona fazendo prova, foda. Ai, É caralho, muito, demais. muito bom, cara. Não, aí lá acontecia teoria, se eu não me engano, era numa. Depende, mas era quinta-feira à noite, porque o pessoal óbvio, trabalhava, daí tinha o módulo teórico lá de. Dependia do curso, mas em torno de, às vezes, sei lá, 4 horas de duração. E no sábado de manhã é que acontecia o módulo prático, o tiro, obviamente. Aí era no bairro Rio Tavares, lá em direção a sul da ilha, em Florianópolis, num terreno, cara, que anteriormente a gente, anos antes, tinha sido muito tempo usado pelo Exército. Terreno bonito, que está lá até hoje, idêntico. É Que o terreno massa. nas dunas, não pertencia a gente, era cedido pelo proprietário, que não sei, é uma família de muitas posses lá, são os proprietários ainda, mas enfim. E cerca de 2 anos depois, eu não me lembro exatamente, um aluno nosso, o Bernardo, ele estava fechando a fábrica deles aí no norte da ilha, uma fábrica de pisos, que era uma tecnologia deles, que exportava quase exclusivamente para a Europa, para a França. E aí os negócios não ficaram muito bons lá, tiveram um problema com o sócio, e ele ofereceu para a gente, cara, vamos mudar o 38 para lá, vamos usar aquele galpão, eu já tenho a estrutura e tal, e dali a gente foi para o local fechado, e aí sim virou um negócio de todos os dias aberto. Aham. Né? Então, eu me lembro, a maior parte do tempo era o Bernardo tocando lá, a Martinha, que está com ele até hoje, que eles eram do ramo hoteleiro e voltaram para o ramo hoteleiro depois. E eu basicamente lá quase sempre, ali, quase todos os dias, praticamente todos os dias. E fins de semana, cursos, etc. E a gente tocou assim até, eu acho que 2002, 2001, por aí. Que aí o Bernardo resolveu retornar para o ramo hoteleiro. As coisas estavam, óbvio, dinheiro, essas coisas, né, como um business. Aham. O ramo hoteleiro era muito mais fértil, Ainda né? mais onde vocês estavam ali em Floripa, né, cara? Ainda mais ali, isso, e ali no norte da ilha, Canasvieiras, que eles já eram bons nisso, o pai dele já era um experiente empresário da área. E aí a gente fechou ali aquela sede e a gente ficou um tempinho fechado e o pai quis reabrir aí onde é o endereço que está hoje, que é na região da Grande Florianópolis. A cidade é na divisa dos municípios São José, Florianópolis, e é uma área muito boa comercialmente falando, porque tem muita concessionária de carro, muito business ali, muita mecânica, muita gente circula por ali. E a gente reabriu ali, cara, na época meio contrariado, assim, eu e meu irmão Rafael, que estavam sempre junto com o pai nessa. E, cara, porque a gente tinha muita... Cara, o ramo de arma sempre foi difícil no Brasil, né, cara? E a gente, cara, era quase que uma cadeia, apesar de amar a arma, não vamos confundir, né, cara? Amar a arma e essa educação, putz, praticamente é muito espartana, quase, que a gente teve, maravilhosa, cara. Mas o business arma carrega aos justos, aos que têm moral forte, muita dor no Brasil, porque é muita sacanagem, cara, é muito difícil, eu tô falando das agências regulamentadoras, não de clientes, não das pessoas, né? Tô falando do Estado, do governo, ele é muito ditatorial mesmo, assim. Aí a gente não queria mais isso, aí o pai abriu, beleza, vamos tocar. Cara, Rafa, primeiro ano assim, cara, caramba, bicho, esse negócio aqui, eu acho que dá até pra ganhar um dinheiro, hein, cara. Começou o negócio a ficar bom, pum, veio o Estatuto do Desarmamento, dezembro de 2003, cara. Cara, foi assim, um balde de água fria, cara, porque a lei do Estatuto do Desarmamento, ela foi aprovada no dia 23 de dezembro de 2003, às vésperas do Natal, em meio ao mensalão. Então,
era uma lei totalmente comprada já, né, pelo mensalão. Hoje isso é público e sabido por todos, o que inclusive é ridículo, né? Qualquer lei aprovada naquele período deveria ter sido revogada e reiniciado algum processo, né? Completamente ridículo. Aham. É uma lei comprada. Sim. Então, até inclusive, né, foram raros os deputados que votaram contra, sei lá, de 500 deputados, o Jair Bolsonaro é um e mais acho que uma meia dúzia ali. Era uma meia dúzia de deputados que votou contra. O resto todos comprados, né, pelo mensalão. E aí, irmão, o que aconteceu? As pessoas viram naquilo na mídia e etc e pensaram, acabou esse negócio de arma, é só para a polícia. Cara, irmão, era comum a gente estar lá e não vi absolutamente ninguém. Aí um olhar pro outro assim, ó, cara, vamos fechar, pelo menos, sei lá, economiza luz. Caralho, cara. E eu me lembro que aí começou anos assim, muito, muito difíceis, cara, a gente às vezes fechava mais cedo, aí a gente tinha, sei lá, um, dois, assim, contar numa mão os clientes que eram fiéis e treinavam bastante. Clientes, tipo, era gente que só vinha treinar mesmo naqueles... aqui chama range, aí chama como? Isso. Mesma coisa, né? Lá, no Brasil chama stand de tiro. Eu falo aí, na minha cabeça você ainda tá no Brasil, não entrou ainda. Tamo, né? Stand de tiro, lá, né? Mas... Que aí o cara vai, tem o alvo e tal, vai lá, pratica e... Caramba, Isso, cara. Aí, cara, assim, a gente não conta... As pessoas não sabem nossa história, porque as pessoas que acabaram conhecendo o 38, conheceram o 38 numa fase, assim, mais equilibrada, eu digo como business mesmo, mais exponencial. Pessoas inteligentes vão lá, pessoas normais, não é coisa de brucutu, de retardado. Influenciadores, né, políticos, né, pessoas, sei lá, família, Bolsonaro. Então, as pessoas conheceram uma fase do 38 muito madura como um negócio, mas um tempo recente atrás, pouco tempo, a história é muito, muito sofrida mesmo, cara. A gente só se ferrava, bicho. E aí, cara, aí beleza. Aí a gente comemorava que conseguia pagar as contas, né, cara? Uma coisa da história do 38 é os 38 não ter dívida. Só que assim, pagava as contas porque tinha um trabalho praticamente escravo, que era eu, né, me escravizando, o meu irmão Rafael. Meu pai, nessa época, estava afastado, ele estava trabalhando na segurança pública, né, enfim, estava se dedicando lá, terminando de se frustrar, né, se frustrar muito, porque foi um cara que sempre se doou muito mais do que mereciam que ele se doasse, do que devia, então estava lá se ferrando. Como quase tudo aí, né, cara? Quem vai honesto e faz, sempre acaba se ferrando, né? Não tem jeito, né? Ou você entra na gangue e faz pra ficar rico, ou você trabalha honesto, dá mais do que ganha e pelo menos sai com a cabeça erguida e a consciência limpa, mas é só isso também, não tem muito mais, né? Não tem muito mais, falou tudo. Meu pai sempre teve orgulho disso, falou assim, pô, por vezes eu chego, isso eu me lembro desde moleque, tá? Por vezes eu chego a quase me arrepender, pensar, né? Não me arrepender, mas pensar que eu podia ter dado uma condição muito melhor para vocês, oportunidades para vocês muito melhores, né? Mas, pô, eu sempre fiz o que eu achei certo, né, cara? Claro. Sempre fiz o que era hoje em dia, isso é uma coisa tão normal no Brasil, né, cara? Todo mundo no Brasil conhece alguém que é filho de um cara que todo mundo sabe que rouba, ou que todo mundo sabe que ou é ladrão, ou é traficante, ou é grileiro, ou é o caralho a quatro. E tá tudo bem, né, cara? Os caras falam assim, o fulano lá, porra, o cara é rico, cara. Que ele... Não, o pai dele, cara, o pai dele é grileiro. Sei lá. Que burro. É comum, né? Ia ser uma história dessa. O Tony. Não, o pai do cara era diretor da polícia, roubou pra caramba, tão tudo rico. E fica por essa mesmo, cara. Os galera falam assim, pô, legal. Cara, é um absurdo. Cara, o Rafa, é exatamente isso. E hoje tem uma fase pior, tá? Eu acho que a gente deve chegar um pouco nela até para que é interessante mesmo. O sistema brasileiro, né? Seja lá como quem quiser chamar, né? Eu adoro usar o termo neocomunismo porque eu acho que o comunismo se reinventou, logicamente não é aquele comunismo clássico do paredão e aquelas coisas, é uma coisa muito diferente, utiliza-se muito do terrorismo das mentes e por aí vai. E, enfim, esse sistema novo, cara, hoje é até pior, cara, hoje você criou o corrompido dentro da legalidade, né?
Então, você não precisa ser ilegal, você não precisa ser aquele, sei lá, aquele corrupto clássico de roubar mesmo, de meter a mão. Você consegue usar a máquina do Estado e ter salários astronômicos. Você veja, por exemplo, o próprio os juízes, né, cara? Sérgio Moro, que é o ídolo da nação, etc, etc. É um cara que, né, independente, não estou jamais aqui falando qualquer coisa do tipo desmerecendo o cara ou qualquer tipo de legalidade. Não, pelo contrário, mas na legalidade é público. O cara tem salários, eu não sei atualmente, mas sei lá, praticamente centenas de milhares de reais. É loucura. Então e a gente idolatra o cara porque ele fez o trabalho dele sem roubar, né? Já inacreditável. Não é isso? Tipo, é inacreditável. Cara, o Moro é o ídolo da nação. Por quê? Porque ele tá ali como juiz condenando quem tá roubando. O que todo juiz devia fazer, né, cara? Porra! É inacreditável. O Moro é o exemplo, né, que o meu irmão Rafael sempre falou muito bem, o exemplo da fraqueza de necessidade de ídolos, né, do brasileiro, de admirar qualquer coisa. Pois é. Porque é um desespero pela carência, assim, mas enfim. Então hoje você tem isso, cara. Eu sou filho de delegado, cara, sou filho de funcionário público. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionário público. A gente foi criado com dificuldades, assim, não fudido, porra, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Aliás, não estou comentando isso como uma reclamação. Viveu bem, sem luxúria, sem passar, sem luxo nenhum, sem passar aperto, sem luxúria. Viveu bem. Porque era aquela história. Podia ter vivido muito bem. E teu pai tomou uma decisão lá atrás de não. Cara, é tão absurdo. O Renzo fez um podcast. E eu não sei se você ouviu aquele podcast do Renzo. O Renzo fala assim de um negócio ridículo, do tipo. Eles falaram de um. Não era um antivírus, era um firewall que estava instalado na Embratur. E tipo assim, o governo pagava, sei lá, R$200 mil por ano para manter aquele firewall. Aí os caras cancelaram com a empresa. Aí, tipo, cancelou com a empresa, que nem a NET, né, de serviço de cabo lá. Falou, quero cancelar o meu serviço. Cancelou, ligaram de novo na mesma empresa, contrataram o mesmo serviço por, tipo, sei lá, R$3 mil por ano. Entendeu? Cara, um negócio absurdo assim, cara. Tipo, Cara, meu pai foi candidato a prefeito no Guarujá. Meu pai mora no Guarujá até hoje. E ele foi candidato a prefeito lá. E ele disse que na época veio um empresário, ofereceu para ele e para os outros 2, 3 que estavam ali na disputa para ganhar. Não lembro se era $1 milhão ou se era 10 milhões de reais. No milhão, na casa do milhão, assim. Para ele, a hora que ele fosse, se ele fosse eleito, para ele ajudar a aprovar o projeto de um porto no Guarujá, para ser o refúgio do Porto de Santos. E isso é uma coisa tão pequenininha que ninguém fica sabendo e rola. Você imagina, cara, a hora que o cara é um senador ou é um juiz federal, porra, a escala que vem de coisa pro cara é só os fortes que aguentam né? Porra, é igual aqueles desenhos do bichinho seguindo o bife, assim. Porque, pô, a tentação é demais, cara. Não dá pra entender. A corrupção é tão grande que até às vezes o cara honesto cede, cara. O cara fala, que se foda. Tá todo mundo fazendo, né, cara? E aí o cara que não faz ainda acaba levando. Se bobear, ainda mata o cara porque ele não quis participar do esquema, né, cara? É uma loucura. Na verdade, o cara se sente um estranho, né? O que eu penso do Brasil, assim, hoje mais maduro, né? Eu penso que é impossível, hoje mais maduro, eu penso que é impossível manter uma lucidez num país tão maluco, cara. Então, são psicopatas que estão no poder no país. O povo, como você falou, ele acaba se adaptando e fazendo certas irregularidades para se adaptar àquele sistema. Mas lógico, né, cara, tem limite do cara, sei lá, dirigir no trânsito e fechar alguém e roubar milhões, como é o que esses vagabundos fazem, né? Sim. Mas o que eu tava falando ali, que eu cresci sem dificuldades, assim, mas, cara, eu era dos moleques, eu era o que tinha a bicicleta mais simples, entendeu? A mais fuleira era eu. Eu não sei se meu pai fazia de propósito pra sacanear mesmo, mas pode aí, moleque.
se fez também, mandou bem, porque, né, a gente tem que cuidar nessas... É difícil, né, cara? Tu quer dar tudo de bom pro teu filho, mas também tem que cuidar na educação, é uma coisa É difícil, né, cara? complicado, cara, é complicado. É complicado, é complicado. Aí, mas assim, depois o meu pai se aposentou, né? Óbvio, hoje, né? Tem o salário aliás, delegado, né? E é um salário, é, eu considero muito, muito bom, cara. E eu me lembro de ter uma conversa com meu pai, muitos anos atrás, eu assim, pai, o senhor acha correto o que o senhor ganha, né? Você está aposentado, né? Daí ele, claro que não. Não, como assim, pai? É um absurdo, eu não produzo? É um absurdo. Então, assim, eu nunca vi na minha vida, ainda não conheci, pode ser que tenha um homem tão digno, tão puro como meu pai, né, cara? Um abnegado de verdade. E na segurança pública, que é o que a gente conhece um pouco melhor, porque eu estou envolvido com isso até pelo treinamento de armas, etc., a minha vida toda, é inacreditável, cara. Hoje você tem uma classe, as pessoas estudam para ser delegado porque ganha bem, porque ganha, basicamente, Só o cara porque que estuda ganha para ser bem, delegado, claro. é, o cara que hoje passa para Primeiro é porque delegado, é cargo público, né? Então rola aquela coisa do tipo, você é funcionário público, tem segurança, não vou ser mandado aposentei. embora nunca. Aposentei. O cara entra para aposentar. É. É assim, o cara já entra para aposentar. E os caras que viram delegados, que eu conheço hoje, olha, a maioria absoluta, lógico que tem exceções, mas maioria absoluta, hoje eu digo já de bastante tempo, né? Sei lá, mais de década. É o cara que estudou para vários concursos similares. Ele estudou para promotor, para juiz, para auditor, sei lá, fiscal, sei lá o quê. É. Ele escolheu os concursos pelo salário. Eu tenho até um amigo que um cara, inclusive, fora de série, a história dele é maravilhosa, que é um guerreiro, estudioso, CDF, família muito pobre, que foi de vários órgãos, assim, foi PRF, foi PM, PRF, agente prisional federal, né, hoje policial do Senado, mas eu me lembro que ele também, quando ele falou para mim, quando ele escolheu o Senado, ele escolheu, não pelo salário, pela cara, e aquilo me chocava, porque assim, ó, cara, meu Deus, cara, você vai escolher. Por exemplo, cara, eu sou longe de ser rico, cara, mas toda vez que alguém me pergunta o que eu faço de lazer, isso aconteceu ontem, cara. Tá, mas você... Não, pô, legal, você trabalha com isso. O que você faz de lazer? Aí eu pensando assim, cara, o meu trabalho, pô, eu adoro o meu trabalho, cara. Legal, Eu né, adoro cara? o que eu faço, cara. Eu adoro as coisas chatas do meu trabalho. Eu adoro ir pro escritório, discutir uma estratégia, né, entrar em contato com certas pessoas, responder e-mails. Então, assim, cara, como é que você pode pensar? As pessoas, Rafita, elas planejam o trabalho pensando na aposentadoria. Eu não estou dizendo para ser um irresponsável e não pensar no futuro, mas isso aí nem passa pela minha cabeça que é aposentadoria, não passa para mim a única coisa que eu tenho controle, que é o agora. O agora eu me considero, se a aposentadoria é ser feliz e livre, eu né, não sou totalmente livre, porque lógico, tenho responsabilidade de trabalho, mas eu sou dentro do possível, eu sou feliz e livre, cara. E aí você escolheu você abraçou legal essa parte de... Você meio que deu uma desplugada do clube, né? E abraçou mais essa área de treinamento de segurança pública. Cara, eu acho muito massa, porque eu vejo você fazendo, como é que chama? Seminário de jiu-jitsu na China. E aí, uma semana depois, você tá fazendo um curso com a SWAT. Caralho, cara, que legal. E é isso que você falou, né, cara? É trabalho, mas, porra, é uma coisa que você ama fazer, né, cara? Aí na tua cabeça acaba não sendo, acaba sendo uma oportunidade, né? Você fala, cara, que massa, eu vou dar um seminário na China. Cara, assim, ó, muitas dessas coisas no começo eu mais me doei, né? Como algumas delas ainda mais me dou. Não foi diretamente como eu comecei fazendo dinheiro já, mas o que eu pensava sempre foi assim, ó, vamos pegar o jiu-jitsu de exemplo. Eu sempre tomei o jiu-jitsu, cara, como um doutorado. Pô, você gosta da área acadêmica, você quer ser o melhor possível na área X, você quer ser um cientista, pesquisador, e você vai se aprofundar na área acadêmica. Eu entendia, para mim, sempre entendi que o jiu-jitsu era isso. Jiu-jitsu não era apenas ser bom de jiu-jitsu, ser casca grossa. Porque o lance de ser casca grossa eu aprendi com o Royce, cara. O Royce me ensinou, né, me ensinou muita coisa fora do aspecto técnico de jiu-jitsu, me ensinou com muita coisa de entender as coisas. Então, jiu-jitsu, esse lance de ser casca grossa nasce com o cara, bro. A verdade é essa, a gente só lapida o cara, né? Então, não é isso aí que é o jiu-jitsu. Eu penso que o jiu-jitsu, lógico que você tem um lado esportivo, competitivo,
né? Ser campeão mundial de jiu-jitsu, ser campeão da sua cidade, ser campeão de MMA, né? Chegar no UFC, né? Que já é uma grande conquista, né? Ganhar o UFC. Lógico, tem toda essa parte bonita do lado da luta, da arte marcial de jiu-jitsu, é a parte esportiva, mas eu sempre entendi o jiu-jitsu como uma coisa científica. Então eu tinha que, para minha cabeça, eu sempre quis entender mais e mais jiu-jitsu. É isso que me faz hoje, treinando jiu-jitsu há, sei lá, mais de 25 anos, é isso que me faz hoje colocar o kimono e tá ali, como eu tô na academia do brother meu aqui, recém-aberta, há cerca de um ano e pouco, maioria faixa branca. Você imagina que motivação que eu encontrar de estar ali com os faixa branca, Aham. né? Eu quero estar entre aquela velha máxima, cadê os leões? Eu quero, né, de gladiar com leões. Não, cara, na verdade, eu tô ali com aqueles caras passando essa bênção que foi jiu-jitsu para mim, né, na minha vida, e sempre buscando esse entendimento assim científico da parada. Então é isso que tem que cativar você. Você tem que ser cativado. E isso aí, Rafa, eu sempre pensei assim, ó, cara, jiu-jitsu é muito barato, né? Graças a Deus, meu pai teve condição de pagar lá o jiu-jitsu na época, né, toda da minha criação. Agradeço ele me motivar para isso, né? Sempre me motivou desde moleque, fora de série. Mas o que se aprende ali, cara, tem um preço muito absurdo. Então esse lance meu quando eu tive a oportunidade de ir para a China, às vezes que eu vim para os Estados Unidos, muitas das vezes quando eu não precisei pagar, né, são inúmeras SWAT schools que eu tô com o pessoal aqui participando, passo um mês aqui com o pessoal de Oklahoma, bicho, eu ficava sempre assim, caramba, cara, que sortudo que eu sou, cara. Foda. E algumas pessoas, é da forma que você enxerga, algumas pessoas podem entender assim, tá maluco, cara, fica 2 semanas aí, todo equipado, em pé, ouvindo aula, ou fazendo exercício, cansativo pra caralho. Então, lógico, né, tudo é como a pessoa vê, e eu sempre vi isso, nunca, como a gente fala aqui, né, nunca took for granted, né? Eu nunca peguei de mão, nunca achei que foi de mão beijada, nunca achei que caiu do céu, sempre achei que foi uma maravilha, que eu devo ser muito grato, e sou, cara, muito grato. Cara, é demais, né, cara? Eu acompanho, assim, a gente se conheceu aqui em Nova York faz 3 anos, acho, já, né? Talvez... Vai mais, cara. Acho que vai mais até, faz né? Tempo, vai faz mais tempo, até. né? E foi quando eu comecei a acompanhar e tal, cara, é muito legal. Conta agora, como é que foi essa... Você tava acabando, mesmo morando no Brasil, você tava mais aqui já do que lá, né? Você meio que abraçou esse... Uma coisa que eu achava muito massa, cara, que vocês fazem, e assim, eu não acompanho o mundo de clube de tiro, essas coisas, então, de repente, eu vou até falar bobagem aqui, mas esse treino prático que eu vejo vocês fazendo, de ataque, tipo, cara, parece coisa de filme SWAT mesmo, né, cara? O cara vem, tem a construção, entra, clear the rooms cara, isso eu me amarro, cara, eu acho muito legal. E aí, eu via vocês fazendo isso no Brasil, nos carros velhos lá e tal, e pula e vai e tal, cara, e agora vocês estavam fazendo aqui também. Recentemente começou até um curso é para quem já é treinador de tiro, é para policial, como é que é? Ou é para todo mundo, assim, inclusive cara profissional do ramo? Cara, o curso que chamou atenção, que o vídeo ficou muito bom, feito pelo nosso grande irmãozinho, trabalhamos juntos, sério, lá do marketing, lá do 38, lá de Floripa, lá. É um curso que ficou agora essa semana bastante em tona, porque o vídeo ficou muito legal. É um curso de especialização de instrutores. Então, a gente criou no nosso currículo, na grade, dentro do 38, como o 38 é uma escola antiga, né, cara, 3 décadas, fora todo o histórico familiar que eu citei ali brevemente, né, cara, são séculos, na verdade. Vocês acabam sendo meio que uma referência no meio, né? Isso, cara, mesmo que a gente não quisesse, né, a gente acaba sendo uma referência. Então, o cara, sei lá, cara, a gente teve pessoas magníficas se formando com a gente, que inclusive já eram instrutores, né, um cara que cara, eu tenho a felicidade de dizer algumas pessoas que eu admiro, que caramba, bicho, tu quer realmente, né, tu acha realmente tem algo para aprender com a gente. Massa. Um deles é o Tenente Coronel Cusi, lá de Santa Catarina. O cara é caveira do BOP, tem todas aquelas coisas mais casca-grossa que existe, né, de sofrimento e resiliência, de teste que existem. E um cérebro e um coração fantástico, é um raro, né, que ele une a casca grossice, que, repito, nasceu com ele,
mas junto de um coração e um cérebro muito desenvolvido para a parte inteligente da coisa. Então é um sujeito muito diferenciado. E o Cusi, ele já é instrutor dentro da PM, já é instrutor conceituado, veio fazer curso com a gente. Então, quando aquilo aconteceu, me deu um clique, cara. Porque a gente tem, eu não vou dizer, não é humildade, cara, é um senso de realidade. Tem tanta gente melhor do que eu no mundo, que eu não me acho, me acho bom para quê? Não se dá o valor, né? De tipo, falar, porra, a gente tá no topo ali e você não acha isso, né? Aí chega uma situação dessa, meio que cai fala, caralho, né? Tipo, assim, e assim, depende do referencial, né, irmão? Quem quer ter um referencial? Eu comecei a brincar muito recentemente, que é o quê, cara? Que é uma mistura, eu exagero, não sei se eu exagero, mas eu falo de forma sem filtro às vezes, que é para acordar as pessoas, cara. O brasileiro precisa ser acordado, o brasileiro está num sono profundo há muito tempo, que ele desconhece o que são princípios de liberdades individuais, né, de governo pequeno, não te enchendo o saco. Então eu dou muita porrada. Então uma das brincadeiras que eu falo é assim, ó, porra, meu irmão, sou bom para quê? Para Brasil? Porra, é fácil ser bom no Brasil, todo mundo é ruim. Eu começo a fazer esse tipo de brincadeira, porque muita coisa é verdade mesmo, cara. O brasileiro ele tem que ficar aí na real e parar com essa porra de talento e ídolo e descobrir que só o hard work, né, pays off. Só o trabalho duro vai te pagar, vai te dar o resultado. E o resultado não confunde jamais com reconhecimento. Porque quem busca reconhecimento corre um muito alto risco, né, um grau altíssimo do risco de ficar frustrado, porque o que é reconhecimento? Às vezes o reconhecimento pode ser viciante, não é mais só um like no Instagram, agora é alguém batendo meu ombro dizendo que eu sou foda, agora é minha mulher dizendo que eu sou... Meio que a gente tava falando antes de começar o podcast, né, cara, que a gente tava falando, cara, eu tava falando de uns convidados que eu tava trazendo, e eu falei, cara, isso vai dar um respeito pro podcast. E aí você falou, cara, é isso, né? Tipo, em vez de trazer aquela a bunduda com 10 milhões de seguidores, que não tem absolutamente nada a acrescentar no mundo, ela só é famosa, é mais ou menos então, isso aí, cara. Na verdade, o que o podcast tem o princípio? O que a gente, quando entra a gente tem o 38 lá também, mais simples, mas dentro da nossa temática a gente também precisa. A gente precisa que chegue nas pessoas boas, que as pessoas boas vão ajudar a espalhar o que é bom. Né? Então, lógico, isso aí não é questão de reconhecimento, isso é questão de peso do que você fala. Então, o que você fala tem que ter peso. Cara, eu vou parar para ouvir o Rafa, o podcast dele lá, porque é diferente, cara. Pô, ele entrevistou lá o Rorion, o Renzo. Pô, ele entrevistou aquele lutador lá que eu não sabia que o cara era um cara maneiro pra caramba. Olha que legal. A gente acha que o cara é só um macacão lá de coisa e tal. Então, esse peso aí, com a qualidade que você está tendo de convidado, porra, bicho, isso aí é óbvio, isso aí não é questão de reconhecimento como um alvo, né? É como um resultado natural que vai acontecer. E esse resultado natural aconteceu com 38, também pela história, né? Obviamente, muito pela história. E aí, cara, a gente tem uma development school, que é de instrutores, a gente tem um currículo específico que o cara se forma instrutor de tiro, e dali em diante, o que ele pode fazer? Qual é o próximo passo para ele? Né? Beleza, né? Tipo, vamos dizer, o cara ganhar uma faixa no jiu-jitsu, vamos exagerar, uma faixa preta, né? Que eu acho que o instrutor formado, o jiu-jitsu é uma coisa muito difícil, né? A faixa preta é uma coisa muito difícil, muitos anos, muita dedicação, então eu considero a faixa preta um doutorado, assim, cara, é bem difícil. Mas digamos que você ganha a faixa preta e acabou a motivação, não tem mais tesão pra nada, porque, pô, eu sou faixa preta. A gente não quer isso, né, cara? A gente quer, cara, você é faixa preta? Agora, peraí, cara. Agora tu é top 100 faixa preta. Sim, tu é dos melhores. Agora você tem uma outra responsabilidade, né? Isso. Agora você é um grande treinador, um grande professor, cara. Chegou a hora de você aperfeiçoar. Não me interessa agora, por exemplo, aí o cara pode dizer, não, mas eu sou campeão mundial. Tá bom, show, irmão. Tu é o cara, mas não me interessa isso. Agora eu quero que você seja o melhor professor que você consegue ser, porque senão não vale a pena, senão desperdício você tem que saber ensinar. Então o 38 se preocupou muito com isso, historicamente, e eu tive cientistas do ensino como professor, cara. Então as gerações vieram antes de mim, o meu pai, tive o prazer de ser aluno dele uma gigante parte da vida, e até hoje, né, como conselheiro, e ao longo da jornada, alguns caras que fizeram parte da minha vida de jiu-jitsu, cara.
né? Então, pô, fui aluno, né, do Hillion, me considero ainda, né? Eu sou faixa preta do Crowley e do Hillion, né? Com a Blessing, né? Com a bênção do Hillion, os irmãos Grey. Legal. Pô, eu tive o prazer, quando era recém, ganhei a faixa roxa, fui morar em Nova York em 2001 e treinar com o Renzo, cara, porque era um sonho da minha Que vida naquela época, massa, porque cara. o Renzo e o Hillion eram muito, sempre foram muito colados, e eu via o Hillion já moleque, eu via o Hillion nas lutas do Renzo, de corner, então eu sempre, pô, daí eu fui em 2000, um ano anterior, lutar num Pan-Americano com o meu pai, me levou lá, em Orlando não, em Kissimmee ali, né, perto de Miami, perto de Orlando, eu acho, Orlando, ali na Do Flórida. lado de Orlando, Kissimmee é do lado de Isso. Orlando. Tá, e aí eu conheci o Zé Alfredo, o médico Zé Alfredo, faixa preta, amigo da família antigo, e comentei, pô, doutor Zé, o que você acha de eu ir lá no Renzo? É um sonho dele. Ele olhou, meu irmão, tu é aluno do Hillion, Renzo ama o Hillion, vai e tal, botou uma pilha, e aí, cara, eu vou lá, é objetivo de vida. E no ano seguinte eu fui para Nova York, e cara, eu me lembro, eu sempre fui muito, né, engraçado, muita gente que me conhece até mais próximo, não, às vezes fica surpreso com isso. Eu sou de natureza muito tímida, muito, muito tímida. Só que, dado lá o que eu faço profissionalmente e tal, eu fui obrigado a, né, Meter a cara, tem que falar em público, tem que isso, ensinar principalmente, é, né? Tipo, e como, sim, como próprio faixa preta, para poder ensinar, um faixa preta tá sempre ensinando, né? E é. como treinador, né, porra? Como é que você vai treinar os caras? Você não tem jeito. Não dá, né, Fala, cara? faz aí, E o faz meu aí. pai, me sacaneava desde novinho por arma ter esse tabu gigante no Brasil. Então, sei lá, vinha alguém da televisão entrevistar alguma coisa. E como eu era muito novinho e já era competidor de tiro, sei lá, 11 anos de idade eu comecei a competir tiro já. Então, às vezes, não sei, 15 anos eles queriam me entrevistar. Cara, eu me lembro que era uma coisa horrível, dava um nervoso, mas teu pai mandou, cara, missão, Lógico. vambora. E depois os debates, né? Que daí é outra história, assim, debate, porque eu, porra, os debates é foda, cara. Mas rapidinho, eles me chamavam 2 contra 2. Chegava lá, eram Debate que é de 4 assunto, contra eu. tipo assunto de arma? De liberdade, de arma, Putz. Nego chegava lá, botava no meu rabo. O cara que vinha que era pra estar do meu lado, virava casaca. Armadilha total, né? E o mediador, porra, meu Deus, não preciso nem É. dizer, né? Aí Aí ficava 3 contra 1, três esperando você contra um. falar alguma bosta pra falar, tá vendo? Olha lá, sabia. Foda. É, cara, é isso aí, cara. Mas, bicho, foi no Renzo, cara, e o Renzo foi assim, pra mim, cara, eu olhava pro Renzo e pensava assim, ó, cara, eu quero ser que nem o Renzo. Óbvio, do jeito de aprender jiu-jitsu, ser lutador, meu sonho, né, cara? Porra, adorava, doente, negócio de lutar mesmo. Mas do jeito do Renzo, eu pensava, cara, eu quero ser capaz de ser bom para as pessoas assim, de quando eu É. falar as pessoas ouvirem, de quando falar as pessoas, caramba, meu irmão, pô, esse cara é contagiante, né? Ele é A imagem que eu demais. tinha do Ele Renzo, é demais, eu, cara. cara, ele é demais, cara. E eu morava lá na época cara, que época, cara. Eu pensar isso hoje cara, que bênção, que obrigado, Renzo aí, cara, né? Que fique público aqui registrado, cara, que sujeito. Cara, eu só tenho uma tatuagem, bicho. Nunca pensei em ter tatuagem. A única tatuagem que eu tenho é o logo do Renzo no meu braço. Então, só para ter uma ideia do que Caraca, significa que o massa. que significa o Renzo, o que significou o Renzo para mim, especialmente nessa época, né? E era uma época, cara, que tava o cachorrão no UFC. O UFC lembra, o UFC tava mal das pernas nessa Sim, época, quase acabando, né? era Quase falindo, né? filme queimadaço, filme queimado nos Estados Unidos. O Rodrigão era treino todo dia com o Rodrigo, cara. O Rodrigo depois acabou indo para Los Angeles, né? Acho que tá em Los Angeles até hoje. Cara, que bicho figura. Quem conviveu com esse cara, esse maluco, se ele tivesse escolhido ir pro campo artístico, ele é o melhor comediante, imitador. Cara, é um negócio inacreditável, cara. Um negócio inacreditável, assim, é de chorar de rir, cara. E eu me lembro, o Rodrigo falou uma vez assim, ó, o Rodrigo falou assim, ó, o Renzo, ele tem uma doença. As pessoas têm que, né, ele tem que conquistar as pessoas, né? Não que ele, não de um sentido assim de manipular, mas no sentido de, cara, pode ser uma pessoa que ele nunca viu, e eu vi isso na prática, né? Ou uma pessoa de convivência diária, ele vai tratar com carinho, com uma energia contagiante, cara, contagiante. E é incrível, cara. Então o Renzo, o Rafa, só para ficar assim,
registrado isso, teve papel importantíssimo na minha figura de professor, a influência da pessoa do Renzo como professor. E eu peguei o Renzo dando aula de segunda a sábado. Ele dava aula toda noite, segunda a sexta, e ele dava aula nos sábados também. E, pô, cara, era muito legal ver a gente. A academia era, lógico, infinitamente menor do que agora, mas para mim ela já era gigante. A representatividade dela, para mim, eu tava na meca do jiu-jitsu do mundo, né? E para mim o Renzo... Mas tava, né, cara? Tava. Mas tava com certeza. Tava. Cara, tem uma energia aquele lugar, cara. Eu falei isso quando eu gravei com o Renzo, eu falei, bicho, esse lugar tem uma energia, cara, mas é uma energia boa. É a energia do Renzo ali, entendeu? Independente do cara, independente dele estar ali ou não. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, cara, foi com o João. Ele tava dando um treino lá, e aí eu fui junto. E aí caralho, eu olhava em volta assim, cara, falava, puta, cara, que lugar legal. Não era, cara, não treinei, não fiz porra nenhuma, só fiquei ali, mas dá você fala, porra, cara, que vibe boa que tem aqui, tá ligado? É muito legal, cara, é muito legal. Quem ouve a gente falando assim, acha que é clichê, tá ligado? Mas você tem que primeiro você tem que gostar de jiu-jitsu pra ter o sentido de você querer ir lá, né, cara? E aí vai lá e entra lá, cara. Você entra lá, você fala, caraca, cara, tipo, porra, eu moro aqui, nada impressiona, entendeu? Uma coisa é você vir no Brasil, nunca vir nos Estados Unidos, qualquer lugar que você entra aqui, você fala, nossa, que legal. Porra, mas eu moro aqui, né, cara? Então não tem aquele choque visual mais. Então, mas você entra lá, você fala, cara, eu me sinto bem aqui, esse lugar é massa demais. Aí acho que na terceira ou quarta vez, o Renzo tava lá, e eu tava na rodinha com o Neymar, acho que com o Robicinho e tal, e o Renzo chegou, oi aí, tá, não sei o que, olhou pra mim, nunca vi na vida. Cara, porra, e aí, como é que você tá? Me bateu, abraçou, fala, irmão, como é que você tá? Eu falei, porra, caralho, o Renzo Gracie, cara. Porra. Falei, tô bem, cara, não sei o que, aí começou a me seguir no Instagram, eu já seguia ele e tal. A outra vez que eu fui lá, eu falei assim, porra, e aí, como é que tá o tênis aí? Porque eu tava fazendo, e como é que tá o tênis, tal, não sei o quê. Porra, cara, que legal, hein, bicho, que massa, tal. Cara, é assim, o cara é o dom dele, cara, é o dom do cara, ele não faz forçado, ele é genuinamente um cara, não dá só pra falar que ele é um cara bom, ele é um cara bom, mas ele tem essa coisa em volta dele, cara, que ele fala com 20 pessoas, ele é genuíno com 20 pessoas, ele não tá sendo simpático porque precisa, ou sorrindo só porque ele é uma pessoa pública e nada. Ele é um cara genuinamente assim, 24 horas por dia. É loucura de ver, cara. É muito bacana, é muito bacana. Cara, eu tive épocas ali, Rafita, o World Trade Center foi quando eu morava aí, né, cara? 2001, né? Bicho, eu passei dificuldade da pesada, coisa que minha família não sabe, a maioria não sabe, nunca tornei público isso, não por nada, não é segredo nenhum, é só porque sei lá, nunca falei sobre isso, mas eu passei dificuldade lá, foda mesmo, cara, de realmente passar fome, assim, porque cara, meu pai me educou de uma forma muito de valorizar as coisas assim exageradamente no bom sentido, né? Então, mesmo eu podendo pedir algo para ele, eu nunca pediria. Eu passaria fome antes de dizer, pai, pô, manda uma grana aí e tal. Até é engraçado, porque depois que eu já tinha essa idade, essa época eu tinha 19, 20 anos, ali 20 anos, o meu pai me ajudaria 1000%, me ofereceria dinheiro, me ajudaria, né? Lógico, né, cara, teu filho. E como ele tentou em outras vezes, e eu, não, pai, tá tudo certo. Só que a educação dele, os pilares que ele criou foram tão fortes que não, pai, tá tudo certo. Talvez subconscientemente não, esse problema é meu, eu sou homem agora, eu tenho que resolver, né? E vambora. Né? Pô, lógico, não morri de fome, não fiquei num hospital, mas passei dificuldades e meu pai nunca soube disso, minha mãe nunca soube disso, até porque na época eu não queria trazer nenhum tipo de dor para eles, né, cara? Não era, e não tinha essa coisa de mídia social, de WhatsApp hoje, era ligar no telefone fixo, né, cara, pra família, né? Era diferente. E eu me lembro, cara, eu e meu amigo Ivan, que hoje a gente trabalha junto, irmãozão meu, a gente tava junto aí nesse período, nessa época, e eu me lembro assim, cara, bicho, eu preciso, não vejo a hora de chegar na igreja. A igreja era o Renzo, era a academia, era o jiu-jitsu, cara. Cara, e tu entrava ali, cara, cara, olha,
eu sinto o que eu senti agora. Eu entrava ali e não interessava a dificuldade, a hora que ia dormir ou que ia acordar, mais nada, entrava ali, parecia que assim, eu acho que é algo espiritual mesmo, a energia dali era um negócio assim, não tem como você não é ficar dele, bem. né? Ele leva onde ele tá, né? Tipo, ele bota a bênção dele ali e fica, né? Massa. Rafa, a importância dos líderes é tão absurda que a gente, né, em tese, a gente deve escolher bons líderes, né, cara? Aí é que reside a tristeza eterna, histórica do brasileiro, de ser enganado na questão política partidária, escolher líderes que pensam que é uma coisa, porque o cara fica meses, anos mentindo o que ele é, mas quando ele assume o poder, não é que ninguém muda, ninguém se corrompe, nada. O cara é vagabundo, ele só mentiu, ele era um estrategista da mentira, e o Renzo é tão admirável e tem essa energia tão fantástica e contagiante que ele melhora pessoas sem nem saber o que ele está fazendo, né? Ele guia vidas, né, cara? Ele direciona vidas no sentido positivo, e é genuíno, né, cara? Ele não faz, como você falou, o Renzo não tem essa coisa de benefício pessoal, né, cara? Ele faz do coração dele, do jeitão dele. Então, assim, como professor, cara, o Renzo me influenciou muito, cara. Eu quero ser que nem o Renzo, eu quero tocar as pessoas, o jeito da aula, eu quero ser parecido, enérgico, né? Eu quero, o cara não, né? Porque a gente também foi aluno de muita gente, de muitas disciplinas, não só de jiu-jitsu, e às vezes a gente vê diferenças de professores, pessoas que, aquela coisa de dar sono na aula, tu fica, né? Até é normal, ficar muito tempo numa sala de aula, por exemplo, é completamente normal, né, cara? É um saco. Mas, no jiu-jitsu não dá, né, Rafa? No jiu-jitsu o cara tem que estar ali enérgico o tempo todo, o cara, caramba, que legal. Então, essa coisa contagiante, trazer isso para a aula, trazer a explicação conceitual, peguei isso muito do meu pai e do Renzo também, né? Sempre falava, tá entendendo por que tu faz isso? Tu não tá fazendo isso porque tu é um macaco que repete e pronto. Isso. É porque você entende, né, cara? Se botar a mão aqui, tem uma diferença. Eu me lembro do Renzo mostrar isso muito em ataque de gola. A mão aqui, agora você veja a mão tal, assado, a mão assim, como, cara, e eu assim, meu Deus, que legal, cara. Então foi, na época, eu gostava assim, de fazer bastante, evolução. eu gostava de fazer bastante assim também a hora que eu tô aprendendo alguma coisa, porque eu gosto, porque eu sou aquele cara assim, eu não tenho vício ainda, né, cara? Eu sou faixa azul, então eu tô aprendendo, eu tô genuinamente aprendendo 100% daquele movimento, sem nunca ter feito ou sem entender aonde vai chegar, né? Então, mas às vezes, é igual você falou assim, tipo, a mão aqui dá uma pressão melhor do que a mão aqui. Mas aí eu tô olhando, eu falo assim, cara, e se eu botar a mão atrás em vez da frente? Só porque parece naquele momento que vai dar um resultado melhor, entendeu? E aí o cara fala assim, não, então tem cara que te shut down imediatamente. Porque eu já treinei com um monte de cara também, entendeu? E eu faço isso com todo mundo, porque às vezes, na minha cabeça de não saber, o cara tá tentando me ensinar um negócio, e aí na metade do movimento eu falo assim, porra, mas e se em vez de fazer o que você tá tentando me ensinar, mas isso sou eu tentando entender. Em vez de fazer desse jeito que você tá tentando me ensinar, e se eu vier com o braço esquerdo em vez do braço direito? E tem cara que fica puto. O cara fala, não, tipo, porra, faz o movimento aí. Eu falei, cara, mas pra mim é importante entender por que não vai, entendeu? E aí você treina, mas aí você treina, faz com o Renzo, cara, o Renzo fala assim, não, então, peraí. Faz aí então o que você tá achando. E aí você faz, e aí ele dá o contra. Ele fala, tá vendo por que não pode botar o braço esquerdo? Acabou. Eu nunca mais esqueço na vida. É metodologia, cara. Mas os caras nascem com isso, cara. É foda. Aquela geração toda deles ali, cara, tem esse... Não confunde com carisma, né? Mas eles têm aquela técnica de ensino. Aquela técnica brilhante de ensino. Sim. Brilhante. O Royce, Rafa, ele falou pra mim assim uma vez, ó, acho que logo quando eu comecei a, né, conviver de fato assim com ele falou, meu pai, aquele jeito calminho do Royce é uma figura, né, cara? Meu pai não nos ensinou a ser lutadores. Ele ensinou a gente a ser professor. Isso. Cara, quando ele falou aquilo, eu comecei a pensar, porra, é verdade, cara, os bichos são foda como professor, eu tive cara. É uma técnica mesmo. Eu tive o Rório no podcast e o Rório falou a mesma coisa. Ele falou, a gente acabava lutando porque a gente tinha que lutar. Porque a gente não tinha escolha, mas a gente lutava pra continuar ensinando.
Não, o Rafa, tu quer uma pior. O Royce é tão incrível nisso. Eu discordo dele disso aí, mas olha só o que ele chega a falar. Ele diz assim, ó. Minha geração foi moleza, moleza. Quem teve que lutar mesmo foi papai, titio, né, o pai, o Hélio, o tio Carlos. E que ele considera que a minha foi moleza. Fizemos umas lutinhas, outra. Foda, né, cara? Caramba, muito maneiro, cara. Foda, Mas foda. isso aí, a arte de ensinar, ô Rafa, e trazendo de volta pro 38, eu tive essa cagada, essa sorte, um pouquinho, né, o mérito de buscar, né, cara, moleque, indo morar em Nova York, me virando, tendo que, pô, entregar comida, frio do caralho, o outro etc, toda a loucuragem Sim, sim. acontecendo, e as outras experiências, mas foi formando a técnica já herdada, né, do meu pai, de ensino, que eu julgo, né, não sei se eu, não vou dizer que eu melhorei, não melhorei a técnica, mas eu criei uma forma que é minha, né, de mostrar e ensinar as coisas, e que eu ensino o Rafa a ser instrutor de tiro, por exemplo, ele vai adicionar dele, aquela forma pessoal dele, mas com uma estrutura muito sólida, muito boa, que é provada, né, provada que funciona. Então, os nossos alunos de tiro aprendem e ficam muito bons muito rápido. Os nossos instrutores são conceituados hoje e, né, admirados e respeitados no Brasil inteiro, afora, né, até do Brasil. Então, assim, isso se deve não à casca grossice, não à capacidade de ser, né, fodão, de, sei lá, ser campeão de tiro, atirar rápido. Não, mas a capacidade de entendimento técnico e de passar aquele entendimento, cara. Então, e que vem da capacidade de quem está ensinando, né? Que é... Cara, o professor, ele é o culpado de quase tudo, cara. Sim. São raras exceções quando o aluno é culpado. Eu não sei, assim, tem uma coisa muito, muito rara, cara. Na minha vida, eu nem me lembro. Não conto numa mão, às vezes, que eu posso te dizer assim, bicho, esse cara aí era complicado mesmo. Não, acho que, não conto de jeito nenhum numa mão, tá? Então, a maioria das vezes, a culpa é do professor, de fazer aquela pessoa aprender, de fazer aquela pessoa exceder, se ele já é bom, ser melhor ainda, se ele não é bom, ficar bom. Cara, é uma técnica, né? É uma técnica. E não é pra todo mundo, né, cara? Eu tive conversando bastante com esse... Porra, eu tive aqui o mestre Horion, o mestre Regan, fizemos um podcast ontem, acho que antes de ontem, com o mestre Pedro Valente. Cara, você vê que não é pra todo mundo. Às vezes o melhor campeão... Eles são muito contra esses negócios do cara campeão. Mas isso era antes, né, cara? O cara tinha que ser dono de escola pra conseguir uma grana, né? O jiu-jitsu mudou muito. Hoje os caras conseguem competir sem ter que partir pra isso. Porque às vezes o cara é muito bom, mas o cara não sabe ensinar. Aí o cara abre uma escola lá, treina um monte de cara igual porcaria, porque ele tem que treinar, ele precisa da grana. Ele não tem a finesse de não é admitir, de entender que ele não é um cara bom ensinando, o que poderia resolver só contratando um cara bom pra ensinar, entendeu? Tipo, e é isso, cara. O fato do cara ser um faixa preta ou ter uma escola de tiro não quer dizer que ele é bom ensinando. É diferente, né, cara? É por isso que vocês acabam virando referência, porque... Porra, é aquele método de ensino sólido, que não falha e que, como você falou, é comprovado e funciona. E aí próprias referências da área vêm para aprender com vocês também, né, cara? É demais. Cara, o Rafa, tudo 100% tu falou, só reconcordando mesmo, não tem nada a ver ser um excelente executador da técnica, inclusive um campeão, né, um campeão do esporte, né, seja do tiro ou da luta, com ser professor. Não tem nada a ver, habilidades distintas, tá? E eu sempre tive dificuldade de ver aquelas aulas em que o professor quer se treinar. O professor é atleta e no meio da aula ele faz aula para ele. Cara, e tem pessoas maravilhosas que eu cresci vendo fazer isso, que eu, amo, cara fora de série, irmão. Mas tá errado, cara. Claro. Você tá sendo egoísta. Ou você dá aula, ou você treina. Não dá pra fazer os dois, não vem com esse papinho. Aí vai fazer mal feito, cara. Vai fazer meia boca cada os um. Os dois, tá inclusive, né? Vai se treinar mal e vai ensinar mal, tá se sabotando, porque vai fazer os dois mal, né? Então, perfeito o que você falou, cara. Sim, cara, e a gente trouxe isso pro 38
E agora, de novo, aquele papo do reconhecimento, né? Sem a busca nenhuma de reconhecimento, porque eu só tô acostumado a tomar paulada, né? O Brasil... Cara, bicho, eu fui pra faculdade, cara. Minha época de faculdade, na época do Renzo eu tranquei a faculdade para ir lá pro Renzo, eu não queria morar no Brasil, eu queria ficar fora. Tive que voltar, né, cara? Eu era moleque, era faixa roxa, não tinha oportunidade para ficar fora. Sim. Voltei pro Brasil, voltei pra faculdade, cara, eu escondia meu kimono e ninguém, no último semestre, numa aula optativa, um professor que era um engenheiro cientista maluco lá, me descobriu que eu fazia negócio de tiro, ficou fascinado, falou, pô, tinha que trazer isso aqui pra aula, pra galera conhecer. Deu, pô, professor, eu nem sabia que que o professor ia gostar e tal. Aham. Então, olha a época que eu vivi, cara. Jiu-jitsu era gangue de jiu-jitsu, pit boy, que dava porrada nos outros. Sim. Cara, eu tinha um pitbull de verdade, Cara, tinha uma e é cadelinha engraçado você pitbull. falar isso, porque foi por isso que eu, quando eu era moleque, eu não entrei no jiu-jitsu. Era tão mal falado. Maioria, e eu gostava, cara. Eu assisti, porra, eu lembro, eu ficava de madrugada acordado pra ver o Pride passar na Bandeirantes, cara. Passava de madrugada na olha aí, Band. olha aí. E eu adorava, Olha isso, cara. E eu não fazia jiu-jitsu porque era modinha, Cara, mas era modinha ruim, assim, isso, tipo, que isso. babaca, vai fazer jiu-jitsu e vai comer açaí, né, babaca? Ô, Porra, Rafa, eu queria muito isso agora. ô, Rafa, eu escapei disso aí por um motivo, porque eu comecei pequeno, antes dessa época, moleque, e o meu pai, quando foi treinar judô quando moleque, a família dos meus pais, a primeira geração o vô dele, nascido no Rio, primeira geração, filho do militar austríaco, né? Então a minha avó falava pro meu pai, a mãe do meu pai, que eu tinha que treinar jiu-jitsu. Meu pai era de judoca, mas não tinha jiu-jitsu no sul, só tinha no Rio. Então o jiu-jitsu era realmente muito forte nos anos 20, 30, lá, 40, né? Enfim, no Rio de Janeiro era, meu Deus, cara. E então, assim, eu tinha de família um apoio muito grande, cara. Legal. Se eu não tivesse apoio de família, e logo depois de eu começar, eu me lembro que tem toda a razão, ficou essa modinha, e a gente odiava a modinha. Quem eu fazia e meu irmão. jiu-jitsu era babaca, na verdade, né? Era aqueles Sim, carinha cara, tudo fortinho, sim. eu faço jiu-jitsu, Sim. pá, te fode. Sim, era isso mesmo. Era o bombadinho babaca do colégio. Era, cara. Era isso aí. Tu tem toda a razão. E então, cara, daí na faculdade eu sofri isso aí, cara, escondia. Eu me lembro uma vez uma menina, cara, até uma gatinha, brother, que estudava comigo, assim, eu era timidão na minha. Daí a gente, sei lá, foi colega de faculdade ali uns 2 anos, tá perto de me formar, eu acho. Daí ela falou alguma coisa, pô, eu achava, né, batendo papo com ela alguma coisa, ela, pô, eu achava tu babaca, tu boçal, assim, tu meio, deu caralho, ela deu, não, cara, eu sou extremamente tímido, eu sou muito tímido, cara, eu era muito na minha, assim, muito tímido e, cara, ô Rafa, vamos parar pra pensar, cara, era todo dia Jornal Nacional falando gangue de jiu-jitsu, cara, que a gente dava porrada nos outros, que o pitbull comia a pessoa viva, arma, bandido, né? Bandido, marginal, da pesada. Essa coisa de arma viracô no Brasil é bem recente, acompanhou a onda Bolsonaro recente. Deu um de boom gigante com o Bolsonaro, né? Deu, porque até eles viram uma janela de oportunidade ali, 2 filhos, não foi do pai, o pai, não dizendo que ele não é legítimo, ele é legítimo, mas foi dos filhos, os filhos enchendo muito o saco, o pai começa a falar abertamente disso, que as pessoas gostam disso aí, as pessoas mudaram, elas não acham mais que é feio, ou isso, aquilo, outro. Mas, enfim, cara, o que eu quero dizer é que, cara, era uma época muito difícil pra mim, de muito preconceito. Cara, nego vem falar em preconceito, vem falar em, sei lá, porque eu sou isso, aquilo, outro, sofro preconceito. Meu irmão, você não sabe, cara. É engraçado que eu tava falando disso. Eu tava falando disso hoje, cara. Eu tava falando disso esses dias. Não, esses dias. Eu tava falando ontem no podcast com o Pedro Valente, que a gente tava falando de bullying, não sei o quê. Falei, cara, mas bullying é bom, depende do bullying. O bullying é bom. Porque eu tava contando uma história que ele tava falando de método de ensino.
entendeu? E como as academias de hoje focam em jiu-jitsu pra competição, tipo, ó, passa a guarda que é 2 pontos, sei lá se é 2 pontos, ó, tô falando merda aqui. 3 pontos, obrigado. Passa, os caras vão falar, porra, bicho. Eu fiz um podcast. Eu fiz um podcast com o Borrachinha. Eu chamo de punheta. Eu fiz um podcast com o Borrachinha e ele brigava. O cara é meu amigo, porra. Ele xingava o Adesanya, eu xingava também. Aí um cara fez um comentário lá, falou, porra, esse entrevistador aí é muito ruim. Eu falei, pô, te fode, eu não sou entrevistador, eu sou amigo do cara. Então, e aí a gente tava falando disso e eu falei, ó, eu tenho esse exemplo aqui em casa. A minha pequenininha de 8 anos tá treinando e ela teve um problema na escola, cara. O menino passou... eu vi. O menino passou um dia história, mas conta aí. Deu um tapa nela e a gente deu risada, falou, porra, isso é coisa de criança, foda-se, não se mete. E aí passou 2, 3 dias, o menino deu um chute nela. Ela tava sentada assim, o menino tinha um pouquinho de problema, ele tinha uma leve síndrome de Down, entendeu? Mas eles colocam na classe e tal, eu não sou contra, eu acho bom, porque se isola eu acho que piora, entendeu? Então, mas eles têm que monitorar também, né, caralho? Então não é assim. Claro. Aí passou 2, 3 dias, o menino chutou ela, aí eu falei pra ela, olha, porque na outra semana ela ia voltar lá e o menino ia estar lá, aí ela tava com medo. Aí eu falei, ó, mas é o seguinte, você não faz jiu-jitsu? Ela falou, faço. Eu falei, então, você vai olhar pra ele, se ele vier na tua direção, você vai olhar pra ele e vai falar pra ele, back off. Mas olhe no olho dele e fala pra ele se afastar. Se ele não se afastar, você vai fazer igual você faz na escola de jiu-jitsu. Você vai botar ele no chão, vai montar nele e vai esperar a professora chegar. E ela ficou me olhando, tipo... é pra isso que eu faço aquela porra lá na academia. Então, ela não... cara, ela não... Ele tava falando de defesa pessoal e isso sumiu, cara. Ninguém fala pra ela assim, ó, isso daqui, se o cara vier dar uma porrada em você, você faz isso na vida real. Entendeu? Ela não tinha essa conexão. Entendi. E é praticamente a mesma coisa, cara. Cara, ô, Rafa, vou falar uma lembrando... O Coroa lá, o nosso ídolo ali do Nova York aí, pô, jiu-jitsu, o Coroa lá, não lembro o nome dele agora, o mestre Minatoya, pô, Ricardo Minatoya. Porra! Tu não vê lá, né? Cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Não dá, eu passo mal, cara. Completamente não, mas maluco. eu tô lembrando. Porra, tu conhece o Zé, porra? O Zé, eu vou te contar a história do Zé, como é que foi a minha geração de jiu-jitsu. Eu tinha lá meus 13 anos, aí o Zé aqui, ó, o Zé dando uma aula. Cara, eu tô rindo sozinho, que eu lembro disso como se fosse ontem. O Zé aqui, ó. Guerreiro, tu tá aqui, ó, olha a aula, tu tá aqui na noitada, o maluco veio pra sair na mão contigo, tu joga, ó, cabeçada, clinch. Ele fazia isso aqui no Renzo, cara. Ele puxava a aula de faixa branca aqui no Renzo. Então o cara que entrava na academia do Renzo o primeiro dia ia cair na aula do Zé. Aí o Zé fazia a mesma coisa. Aí, so you are walking on the street. Muito bom. Porque o sotaque dele não era de Floripa, mas era de carioca, total. Era o Renzo, You walking on the street. This guy comes to you, so you're gonna knee him on the balls. E then, você vê 4, 5 faixa branca, o cara já começa a olhar pro outro e fala, caralho, o que a gente tá fazendo aqui? O Zé, na verdade, então, cara, fez eu pensar agora, o sotaque dele é o sotaque do Zé. É o dele, tá ligado? É o jeito do Zé falar. É o jeito de falar. Sim. Muito engraçado. Cara, mas assim, ô Rafa, voltando ali, cara, ao ponto, bicho, assim, lógico que hoje a sociedade, a gente tem que se adaptar ao momento histórico social que a gente vive, cara. É diferente a criação minha do Rafa de hoje. Cara, mudou, cara. Uma geração mudou. Mas isso não quer dizer que a gente quer criar borboletinhas, né, cara? Lógico. Então, assim, tudo bem, eu não vou ensinar pra alguém dar a cabeçada no cara e clincha aqui na boate. Mas a gente tá ensinando pequenos guerreiros, né, cara? Então, isso que tu falou da tua filha. Olha, filha, você vai fazer aquilo assim, assado. E ela conectou... Porque ela, olha que esse teu relato é muito bom. Quando eu ouvi no podcast isso, pô, eu fiquei, cara, que história legal, cara. Que história boa de ouvir e de contar. Foi em qual podcast? Porque eu falo foi no do Rório. Foi no do Rório. Foi no do Rório. Eu acabo contando essa história, porque sempre dá um encaixe essa história, entendeu? Sobre o assunto que a gente tá falando. E tu precisou conectar o mundo da fantasia, que era a brincadeira de jiu-jitsu, com o mundo da realidade. Isso.
E tem uma conclusão dessa história que eu senti ela, assim, ouvindo, cara, muito foda, que eu vou falar aqui, que a gente não falou, que a conclusão é que tu fala assim, não, acabou que ela não teve problema, tal, não teve mais problema. Cara, ela não teve mais problema, eu sou capaz de apostar, porque a mudança de atitude dela pra ela, com ela, externou pro cara, pro moleque, cara. Com certeza. Certamente, cara. Cara, é fantástica essa história. Eu falei pra ela depois, eu falei, olha, quando você aprender de verdade o jiu-jitsu mesmo, você vai entender que qualquer pessoa que vier fazer alguma coisa pra você, vai ser a escolha tua deixar a pessoa fazer. Entendeu? Você vai achar engraçado, porque você vai saber o que você pode fazer com aquela pessoa se você precisar fazer. Cara, eu crescendo... Rafa, isso é tão bom que tu falou, é tão perfeito, cara, que a gente que treina começa a pensar assim, ó, cara, realmente, cara, o filho tem que botar no jiu-jitsu, cara, porque essa sensação de segurança, de autossegurança, ela é incrível, cara. E o cara adquire essa questão de rua, coisas mais simples, adquire nos primeiros meses de jiu-jitsu. Não tem que ser uma faixa preta durão. O cara raspou a montada, saber montar, saber uma raspadinha básica, um chokezinho básico, acabou. 2, 3 meses acabou, o cara já sabe. Cara, 3 meses de jiu-jitsu, o cara já tem uma confiança que, com razão, eu já sou uma pessoa diferente. E se ele, porventura, tinha a personalidade de ser brigão, por exemplo, eu aposto dinheiro, cara, a gente sabe disso, tu sabe o que eu tô falando, né, eu sei, esse cara vai parar de brigar, cara, porque ele vai olhar pras pessoas assim, ó, beleza, brother, ele vai, entre aspas, engolir um sapo, ele vai tipo, meu irmão, eu te mato, filho. Se eu quiser, eu arranco a tua cabeça, porra, exatamente. Teve uma outra vez, cara, que tinha um menininho, pequenininho, ela nem fazia jiu-jitsu, cara, mas eu gosto de botar umas coisas na cabeça dela, porque ela é menininha, cara, não pensa essas coisas, entendeu? Aí tinha um menino que batia no peito dela, que assim, ó, baixinho, cara, pequenininho. E ela virou pra mim e falou assim, ó, o fulano ele é um bully. Eu falei, me conta mais, né? O que aconteceu? Falei, ele veio pra mim bem perto, assim, apontou o dedo na minha cara e começou a falar alto comigo. Ele era um bully, pai. Eu falei, escuta, o fulano, tem certeza? Ela falou, sim. Eu falei, sabe o que você vai fazer a próxima vez? Ela falou, o quê? Eu falei, você já viu o tamanho dele? Eu falei, o menino é desse tamanho. Ela, foi a próxima vez que ele vier falar alto com você, olha bem pra ele e fala assim, escuta aqui, ô menininho, pequenininho, para de falar assim comigo. E a hora que eu falei pequenininho, de tamanho mesmo, sabe? Eu falei assim, listen, little boy. A hora que eu falei isso... Ela, sabe aquele sorrisinho de metade da boca, assim, que ela fez assim, tipo, pra que eu tô engolindo sapo desse cara? Ele é metade do meu tamanho, entendeu? E ali já foi uma coisa que ela fez assim, porra, que legal, né, cara? Eu falei, não tô nem aí, minha filha, cara. Se precisar, fala pra ela assim, enfia a mão na cara dele. Ô, irmão, parabéns, tá? Parabéns, porque um grande irmão meu, que é o Gil, um polícia lá de Santa Catarina, um cara que a gente, porra, quando, né, no Brasil a gente convive diariamente, vai treinar junto, faz paradas junto, e ele conta pra mim o preconceito que ele sofre de educar o filho dele da forma que ele educando um homem, né, cara? Ou no caso, não um homem, porque nesse caso a tua filha é uma menina, mas educar uma pessoa que, um guerreiro, uma guerreirinha, porra. Né? Então, independente da palavra, independente do sexo masculino e feminino, a gente tem que educar pequenos guerreiros por um mundo que não é fácil, cara. Pô, e, cara, eu te ouvindo esses teus relatos, assim, é muito legal, porque, pô, a gente começa a achar assim, caramba, bicho, só tem pai bundão. Pelo amor de Deus, cara, o que tá acontecendo? Só tem gente passando a mão. Ai, filhinha, eu vou lá resolver pra você, liga filhinha. Pra eu vou falar, da escola, né? Que isso, cara? Que isso, cara? Cara, o jeito que tu contou essa história no podcast com o Royal, o jeito que tu tá contando aqui mais detalhes agora, cara, tá me deixando com um sorrisão, assim, ó, cara, massa, que maneiro. Né? Alto pai. Mas eu aprendi isso com jiu-jitsu também, cara. Muda muito o jeito da gente ver as coisas e o jeito de agir, que legal. Entendeu? É bem bacana, cara, é bem bacana. Cara, Fala como é que tá a vida no Texas, cara. Eu me amarrei em saber que você tá morando aqui agora, cara. Por que Texas? Então, os Estados Unidos eu entendo por quê, mas por que Texas? Cara, então, vou contar da forma mais rápida possível pra não te encher o saco, mas desde criança eu vejo meu pai vindo pros Estados Unidos, né? Meu pai, na época, vinha com o dinheiro do bolso dele guardado, que não era fácil, não era esses salários altos que delegados hoje tem lá, principalmente, sei lá, em alguns estados, Santa Catarina e tal. Nada contra, tem que ganhar bem, sem problema, mas pelo amor de Deus, né? Reclame de qualquer coisa menos de salário, né, bicho? Pelo amor de Deus, cara. O Brasil tem umas coisas
Olha, o setor público, assim, inacreditável, né, cara? Inacreditável. A gente como se tenta. fossem ótimo. É engraçado porque antes de conversar, a gente meio que falou assim, porra, não vamos meter política no meio, porque não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. A gente fica ali na beirada, sempre acaba escorregando, porque, porra, é foda, né, cara? Não, o dia a dia do brasileiro, ele é vítima disso, né, cara? De política partidária, ele é sofrido, ele é de um estado gigante inflado. Mas vamos lá. Eu só quero dizer que o meu pai, na época, era uma dificuldade fodida, Rafa. Ele tinha que guardar o dinheiro dele lá. As coisas, imagina, cara, viajar hoje, tem gente que já acha uma dificuldade incrível, sair do conforto. Imagina, eu tô falando quanto tempo? Mais de 30 anos atrás, pô. Mais de 30 anos. Sim. Final dos anos 80, 90, anos 90, meu pai indo para os Estados Unidos treinar, fazer treinamento com a inteligência americana, SWATs e etc. Então eu sempre tive esse coração americano. Meu pai, tudo que meu pai falava pra gente era sobre quando pequenininho, a educação espartana, os guerreiros espartanos, os americanos e suas guerras, a Constituição americana. Eu aprendi Constituição americana com meu pai, pô. Meu pai falava, a primeira emenda é a emenda das liberdades, né, individuais, liberdade de crença, de religião, de falar o que você quiser, mas só é possível com a segunda, que é você precisa das armas para garantir a primeira, porque o governo não pode ser tirânico. Se o governo for tirânico e tentar te impedir a primeira, como no Brasil não tem. Então, assim, já vou te responder a primeira coisa. Motivo que eu tive que sair do Brasil número 1, é liberdade de expressão, né? No Brasil, eu vou acabar preso. Cara, tá ficando ridículo, tá ficando ridículo. Eu acompanho, impossível. Eu acompanho pouco. Eu vou falar com vontade, eu acompanho pouco. Eu não faço muita questão de dá nojo, de acompanhar, porque tá ridículo, cara. O mundo tá muito chato, na verdade, entendeu? Mas o mundo tá muito chato, mas o Brasil escala isso ao quadrado, cara. Eu não consigo entender por quê. Sim. Cara, assim, eu tenho várias teorias, né, e eu falo para americanos isso há muitos anos. O Brasil é um laboratório de tudo que é aplicado, a tentativa de ser aplicado aqui nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem sido laboratório da Rússia há muitas décadas, já na época do regime militar, Então, tem muita mentira contada no Brasil, né, nego bate palma para regime ditatorial, como foi regime militar, e confunde tudo. Nego confunde os extremos. Então, ditadura de direita ou de esquerda, o Brasil é maluco, o Brasil é insano, e propositalmente ele desde o golpe da República no Brasil, o Brasil é uma coisa só, é uma democracia, né, um Estado democrático socialista, né, cara, influenciado por agentes, isso é mais do que óbvio, né, múltiplos agentes da KGB invadiram as escolas brasileiras, né, as universidades há muitas décadas atrás, o cenário político. E aqueles bananas, a maioria do político, ele é honesto ou burro, mas ele é um banana, ele é burro, ele é intelectualmente muito curto. O político brasileiro é um ser de intelecto baixíssimo, muito baixo. Honesto ou não me interessa discutir aqui corrupção ou não. Então, cara, tá impossível, cara. Então, sair do Brasil é questão de sobrevivência para qualquer um que quer ser livre e que quer defender as liberdades dos outros. Se eu quiser só viver a minha vidinha e tomar as vantagens do que essa onda... arma é cu e fazer dedinho, coisa, eu fico lá no Brasil, cara. Inclusive, né, o 38 crescendo, ganhando dinheiro, fazendo tudo honestamente, inclusive, claro. Por incrível que pareça, ainda é possível tudo isso ainda, tá? Eu e meu irmão, que é meu sócio, somos de vida pessoal muito simples, a gente paga salário no 38, 10 anos é a mesma coisa, a gente não se importa com isso, a gente é muito simples, a gente faz por algo maior do que a gente. Então, com esse tipo de sócio, cara, é para sempre. Dificilmente a gente vai quebrar ou não vai funcionar. Mas a outra luta que faz parte da minha família desde inúmeras gerações, mais de 20 gerações conhecidas, eu descendo, tá aqui no meu boneco, cara. Isso aqui é a cruz da Ordem de Avis, cara. Isso aqui... Tô vendo, pô, legal. Essa cruz é a cruz que os meus ascendentes, cavaleiros cruzados, utilizavam para combater a expulsão dos mouros da invasão europeia, cara. Então, eu descendo de pessoas que deram tudo, historicamente, por algo maior do que elas mesmas. Deixaram a família, deixaram os filhos para se sacrificar por um bem maior, né? Pela sua nação, pela sua comunidade. Então, esse sentimento não adianta eu tentar fugir dele, ele está no meu sangue. Então, por isso que eu sou extremamente combativo com isso, que eu falo as verdades, eu tiro a máscara dos mentirosos. E, cara, não tem um futuro longo, não tenho mais, né? Acabou o futuro para mim no Brasil com esse tipo de atitude, cara. É muita covardia, cara. Eles utilizam
os próprios órgãos, né, através de medidas arbitrárias e ilegais, quanta coisa eu passo com o Exército, restrições que eles criam que não existem, só para me ferrar, para ferrar o meu negócio. Polícia Federal, Deus o livre. Polícia Federal, meu Deus do céu, a polícia que não se entende entre si, né? Agentes federais e delegados se odeiam, se brigam, se matam. Cara, ridículo. É uma vergonheira. Eu lembro que desligaram o teu Facebook uma vez, bloquearam o seu Facebook, lembra disso? Você fazia umas lives, não era isso? Pra falar e não sei o quê? Cara, as lives hoje, né? Cara, a gente tinha lives naquela época, Rafito, só para dar um exemplo, né? Que eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu odeio as mídias, mas ao mesmo tempo, cara, é tão importante, né? Porque conecta pessoas como a gente em todo lugar do mundo e espalha a verdade. O alcance é absurdo, né? É incrível, Goste é incrível. Ou não, o alcance é muito grande, né? Mas assim, cara, a gente tinha live lá comum de 5 mil pessoas assistindo no Facebook. Hoje o Facebook praticamente não funciona, não usa há muitos anos. O Instagram, sei lá, dá 100 pessoas ali ao vivo na hora, né? Eu perco, todo dia eu recebo denúncia que o cara, porra, bicho, parei de te seguir no Instagram. Eu sou em alguma lista negra, sou historicamente. Todo dia alguém me dá um print screen e manda pra mim, cara, olha aqui, fui ver alguma coisa que tinha postado, fazia tempo que eu não via nada teu, de stories, eu posto mais stories, e eu não tava te seguindo, cara. Porra, vai tomar no cu, então. Essa série de boicote... cara, é direto, cara, direto. Meu Instagram mesmo é 100%. Então, cara, no Brasil, né, a quantidade de sacanagem que sempre fizeram comigo, continuam fazendo, né, pô, se você quer um propósito maior que você, se você quer eventualmente ter uma família, né, criar sua própria família, etc., para mim tornou-se impossível, é impossível fisicamente pensar nesse futuro no Brasil. Então, isso motivado ao fato que eu sempre tive um coração americano, sempre me senti americano. Eu não acredito em fronteiras, eu acredito em culturas, né? E eu me identifico muito com a cultura americana. Então, os Estados Unidos da América é um país feito de pessoas do mundo inteiro, imigrantes do mundo inteiro. Brasil é um país feito de pessoas do mundo inteiro, né? O brasileiro original é o nativo, é o indígena, as tribos diversas que tinham lá, né? Tirando as tribos diversas que tinham no Brasil e assim nos Estados Unidos, a América é feita de imigrantes, cara. E, em especial, o Brasil e os Estados Unidos têm uma figura muito parecida, né, cara? Imigrantes do mundo inteiro. É praticamente, quando você olha, tirando os ingleses, que eu acho que a gente não tem tanto no Brasil, mas, os Estados Unidos, né? Italiano, tem comunidades italianas imensas. No Brasil, eu acho que de 3 de 5 brasileiros tem descendência italiana. Pô, né? Italiano, alemão, você vai aí pro sul, é alemão, e em São Paulo tem bastante japonês. Então é uma mistura absurda, como aqui, né? Sim, como aqui. Então isso faz com que, antes que alguém entenda assim, meu Deus, mas eu sou brasileiro. Não, eu acho bonito você ter orgulho, mas o que você faz pela tua nação, número 1, ou você faz para você, né? Então os críticos, os duros críticos de quem acaba imigrando, etc., por algum motivo, né, qualquer, são, na verdade, os que nada fazem pela nação. E eu tenho exemplos como é o GA, o canal Gosto de Armas, que é um canal gigante do YouTube, que é um cara, né, extremamente simples, que mora nos Estados Unidos, que faz muito mais de consciência. Eles me seguem também, eu já... Irmão, ele é incrível. É muito legal. Ele é incrível, ele é muito legal. Cara, ele faz muito mais Highland, né? O seu vagabundo. A hora que você foi mostrar o boneco, o logo, que eu comecei a rir, eu falei, você vai mostrar o boneco SQTS? Para tudo, cara. Então, o GA, o Irã, um moleque novo, mas que tá na Suíça fazendo um trabalho fantástico. Esses caras fazem trabalho morando fora do Brasil. Aí eu vou te dizer o que é parte do que me forçou. Não que eu precisei ser forçado, sempre quis morar aqui, mas eu tinha uma missão a ser completada no Brasil, tá? E eu já vou chegar lá. Mas o Irã faz um trabalho fantástico, melhor do que a maioria dos brasileiros envolvidos com política no Brasil, fora do Brasil. Então o professor Olavo de Carvalho, então você tem que ter a mente saudável num ambiente que ainda te permite a liberdade de expressão para poder você levar a verdade às pessoas. O Brasil é uma perseguição política partidária, bicho, é uma máfia, né? Loucura. E é loucura, cara. E aí, cara, nesse momento mais recente, o que acontece? Eu trabalho aqui nos Estados Unidos também há alguns anos, cara. Eu tô naquela situação do visto O lá, e eu trabalho por uma empresa americana, Complete Tactical Consultant, que é uma empresa de treinamento policial, especificamente treinamento de
Defensive Tactics é como chama-se aqui nos Estados Unidos a defesa pessoal voltada especificamente para forças da lei. Então, Defensive Tactics Combatives no meio militar. Então, essa empresa de Defensive Tactics /Combatives, defesa pessoal para policiais e agentes, né, da lei e militares, né? E eu, né, sou um consultor, sou um instrutor, enfim, trabalho com essa empresa há vários anos aqui. A gente desenvolve uma expansão de um network muito legal, né, diversas agências lá em Oklahoma. O que abriu as portas de Oklahoma foi um cara que é do Royce, cara, que é o Troy, que é um atirador fantástico, campeão nacional de tiro, policial da SWAT há mais de 20 anos, um cara inteligentíssimo, fora de série, do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu abrindo portas. E é muito legal porque o estado do Oklahoma é esquecido pelos turistas. Turistas só falam Nova York, Flórida, né? Califórnia, e a Texas é fazenda cheia de arma, né? Mas Oklahoma é um estado muito conceituado pelas forças policiais, que as forças policiais é o estado onde a polícia mais se envolve em enfrentamento criminoso, onde a polícia mais acaba tendo que matar criminosos em confronto. Então, é uma polícia muito experiente, a de Oklahoma, desenvolvendo um trabalho lá junto com essa CTC, e esse meu visto, ele permite a eventual evolução para o Green Card, né, cara? Só que o problema é que para eu evoluir para o Green Card, eu teria que passar um período longo aqui nos Estados Unidos, né? Então isso é novidade para muita gente que vai ouvir a gente agora. Eu, na verdade, né, fora do meu meio muito pequeno ali, quase ninguém sabe, né, que eu de fato estou nesse período aqui, ficando mais longo nos Estados Unidos, que é um período... Vou continuar indo para o Brasil, os projetos continuam a todo vapor lá, mas eu preciso ficar aqui fazendo, né, por conta desse meu processo pelo de imigração. Pelo menos 6 meses e um dia, não é isso? Então vou ter que ficar aqui, cara, e, cara, por mais que eu ame tudo que eu faço no Brasil, o guerreiro nasceu pra guerra, né, e não tem problema nenhum, mas eu tenho que te admitir, o guerreiro nasceu pra guerra, mas o guerreiro é motivado pelo resultado da guerra. Uma guerra que você só perde é difícil, cara. É difícil você continuar nela. Então, eu mudei o meu front e eu tô lutando internacionalmente, talvez, né, num campo aqui nos Estados Unidos, onde a vitrine para o mundo vai gerar... Olha o exemplo que eu quero te dar, cara. Lógico, eu não estou me achando nenhum salvador de nada, estou dizendo o que eu estou fazendo. O UFC o jiu-jitsu teve que criar o UFC nos Estados Unidos para, no Brasil, exportar o jiu-jitsu de volta. O jiu-jitsu ser valorizado, né, no Brasil. É absurdo. É um absurdo, né? Graças a Deus o Rorion veio para os Estados Unidos, graças a Deus fizeram o UFC, graças a Deus dezenas, centenas, milhares de professores capacitados, faixas pretas, saíram do Brasil e vieram para cá para gerar profissionalismo e devolver para o Brasil, ensinar de volta como é que se dá aula de jiu-jitsu, como é que se monta academias e tornar, inclusive, entre aspas, cool. Agora, né, modinha também. Agora é cool de novo, né? Mas agora é um cool bom, né? Porque um cool bom, né? Quando virou modinha, a gente falou, virou uma moda de merda aquela primeira vez. Queimou, né? Os caras deviam ficar putos, pô. Queimou. Porque não tem nada a ver. Você fala de jiu-jitsu, você conhece jiu-jitsu, não tem nada a ver com a filosofia que foi criada naquela época, né, cara? Mostra a babaquice da cabeça de algum... classe média brasileira, né, cara? Pitbull e camisetinha regata, e eu faço jiu-jitsu e porra, bicho. Isso é tudo que o jiu-jitsu não quer. E aí, cara, daí, Rafita, né, falando de jiu-jitsu, depois da experiência com o Renzo me mandou em 2005 para 2006, me mandou para São Francisco para ajudar um irmão dele lá. Depois, na sequência, acabei treinando, já de imediato ali, procurei treinar com o Ralph, que para mim crescia, assim como o Renzo, admirando, né, o pitbull da família, o casca-grossa. Comecei a desenvolver alguns trabalhos lá com o Ralph, né, também me deu a oportunidade de ajudar eles lá e tal. Eu passei um período lá, então passei lá em 2006, voltei para o Brasil, depois 2007 voltei para lá. Aí, em 2008, fui para a Ásia, acabei indo para a China, sendo o primeiro faixa preta a ter um negócio privado na China. Só existia jiu-jitsu em Beijing, 2 faixas pretas, o Pedro Bebê Johnson Shimal e o Chad Quinn, que é um americano, que trabalhavam para o governo chinês para um evento chamado Art of War, que era um evento, basicamente treinava lutadores profissionais chineses, né, que a China patrocinava, mas academia privada mesmo. Nós fomos a primeira academia, Shanghai BJJ,
desenvolvendo um projeto lá que tá até hoje, na verdade. Aí morei em alguns lugares, Tailândia, passei por vários lugares ali, experiências muito maravilhosas, e sempre pensando em voltar para os Estados Unidos. Em 2009 eu voltei para os Estados Unidos, passei mais um período nos Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2010, né, e aí eu ia ficar pouco tempo, acabei ficando, cara, acabei trabalhando pra cacete lá no Brasil, e acabei vendo, cara, as pessoas, né, precisam de mim aqui, o 38 precisa de mim, e eu consigo, com esse gás que eu tô de ter morado fora, com toda essa experiência, eu consigo trazer bastante gás. Aí eu achava que ia durar um período, né, eu ia ajudar lá a máquina a ganhar um gás e ia vazar, né, cara, nunca consegui, fiquei então, esses últimos 10 anos entre as minhas viagens, mas mais tempo no Brasil, Aham. baseado no Brasil, mas sempre viajando, que mantinha importante, inclusive, não só para os projetos na área técnica, na área de autoaprimoramento pessoal, profissional, mas me mantinha saudável da mente, cara. Graças a essa oportunidade de poder trabalhar viajando, manteve minha mente mais saudável um pouco, porque eu não consigo acreditar hoje em lucidez e apego político-social, né, e apego de querer mudar alguma coisa no Brasil e se manter lúcido. Não dá, você vai enlouquecer completamente, ou você é essa massa que um dia berra Lula, outro dia berra Bolsonaro, mas nem sabe o que está fazendo. Pois é. Né? Essa massa aí sempre vai existir. Então, a gente não é essa massa, somos pessoas diferenciadas e é impossível ficar lúcido e não fazer parte de uma mentira quieto, né, cara? E aí fui planejando a minha vinda de fato para cá, e nada mais conveniente, né, ironicamente, do que o estado do Texas pela questão das armas, das liberdades individuais. Liberação, né? É um estado bem mais liberal, né? Quer dizer, cara, liberal, não aspas, no termo inglês, né? Isso. Não, e você tem aquela cultura que lá no Brasil, as pessoas que nem a gente gostavam bastante, cara, que é a cultura, sei lá, de ir no sítio de um tio, na fazenda, você tem a cultura do rancho aqui no Texas, né? Então, apesar das pessoas estarem na cidade, trabalharem na cidade, mas é engraçado, muita gente não mora na cidade, mora num rancho mesmo, mora... Então, pô, aqui a cidade de Dallas, cidade gigante, mas 1h e pouco, 1h15, a gente é o tá rancho no meio do nada, cidadezinha de interior, igual do Brasil, né, cara? Chão de terra. Igual do Brasil. Cara, igual, muito legal, cara. E o Ives, que é o meu amigo de infância, que mora nos Estados Unidos há 16 anos de idade, mas é um amigo desde aquelas épocas lá, morou 10 anos em Hong Kong, tocou uma trade em Hong Kong por muito tempo. Ele, de uns 6 anos para cá, ele voltou a morar para os Estados Unidos, casou com uma americana, lá da Califórnia, e se mudou para Los Angeles. Lá em Los Angeles ele ficou esse período todo, sempre planejando eventualmente sair e buscar uma terra, um rancho, né, um lugar para desenvolver essas atividades que ele gosta muito, que envolve o tiro, a prática do tiro. Ele acabou adquirindo esse rancho, mas continuava morando na Califórnia. Isso já tem, acho que uns 2 para 3 anos. E mais recentemente, uns 6 meses para cá, ele de fato vendeu a casa da Califórnia e comprou uma casa aqui em Dallas. Então ele mora com a mulher e com o filho. Que legal. O filhinho pequeno. Ele tem uma filha aqui, de uma outra relação, quando ele era novo. A filha, acho que tem 17 anos já, aqui em Dallas também. Então acabou unindo mais também a proximidade com ela. Os pais dele, apesar de serem empresários no Brasil, mas tem uma relação forte aqui por causa dessa filha que ele teve, então vem há 17 anos, vem para Dallas constantemente, tem até casa aqui, inclusive, o pai tem, o irmão dele tem, mais velho, então juntou para ele, foi perfeito, né? Juntou o lance das armas, do rancho. Com isso, a gente começou a desenvolver mais, de fato, acontecer as nossas ideias, que antes ficavam só no campo das ideias. A gente fazia só para nós, do âmbito pessoal. A gente sempre esteve envolvido com treinamentos aqui mais especializados. Eu tenho o prazer de, sei lá, cara, treinar e com pessoas que eu queria só ter conhecido na vida. Eu tenho uma cagada na vida de, treinar, ter os caras de amigo, né? Membros da Operações Especiais da Ativa dos Estados Unidos. Demais, incrível, né, pessoas incríveis, cara. E a gente começou, cara, Ives, vamos trazer esse negócio, vamos começar a trazer os brasileiros para se especializar aqui, porque se você quer ser bom de verdade, é igual você fazer jiu-jitsu e tá, não sei, cara, vou chutar aqui, não sei como é que é lá, mas na Groenlândia. E um sonho, você, cara, eu vou pro Brasil para aprender jiu-jitsu na ponte, né, cara? No Rio de Janeiro, eu vou para Nova York no Renzo. Isso. Então, vamos fazer essa galera que quer de fato vir a essa evoluída, né? Aí, Rafa, a gente criou, nesses primeiros 6 meses, 3 projetos.
Um é o nosso curso de formação de instrutores. A gente vai fazer pela primeira vez, curso de 10 dias, mais de 100 horas, bem puxado. A gente vai fazer pela primeira vez toda a formação aqui nos Estados Unidos. Vantagens dos Estados Unidos são inúmeras, né? A gente traz instrutores fantásticos aqui, que a gente tem aos arredores dos Estados Unidos, que são pessoas fora de série. A gente tem muito mais número de munições, de acesso às armas. Lá no Brasil é sempre um problema. Pra você ter uma ideia, cara, espingarda, 12, pump, action no Brasil, elas não duram um curso, elas quebram, elas não têm qualidade nenhuma, cara. É um negócio inacreditável. Aí não é assim que nem nos Estados Unidos, quero comprar uma na loja ali. Não, agora é um processo de meses para receber uma outra arma. Então, tudo isso você não passa aqui, né? Primeiro que aqui as armas são boas, as armas são muito boas. Segundo, se ela quebrar, eu peço uma peça no Amazon, chega em 1, 2 dias, né? Então, cara, é incrível, né, cara? Então, a gente já fez tem o curso de formação de instrutores, esse vai acontecer em maio. Agora, em março, a gente fez o Lead Firearms Instructors, que é o cara que já é instrutor, a especialização para o instrutor de tiro. Cara, utilizamos plataformas da Armalite, que é uma empresa americana, hoje, ironicamente, né, coincidentemente, felizmente, de propriedade de um brasileiro até. Ela é de propriedade brasileiro, mas é uma empresa americana, com armas excelentes, que, né, duraram mais do que... não deram uma pane, cara. Isso aí você não está acostumado no Brasil, Rafa. Tu que é de fora não entende isso, cara. Para as pessoas que estão nos ouvindo entender, é difícil tocar um curso de verdade no Brasil, uma academia de polícia, um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento de instrutores. É difícil tocar porque as armas não aguentam, as armas brasileiras quebram, estragam, elas não aguentam nada. Caramba, a munição é muito cara, tudo é controlado. Não mudou nada com o negócio do Bolsonaro, nada. O exército brasileiro está tratando como se tivesse o Hadouken lá ganho, né? As dificuldades são gigantescas, cara. Eu nunca passei por período de tanta fiscalização na vida. O exército faz fiscalização surpresa agora, num período de 20 anos, ele fez em 6 meses mais do que 20 anos. Nossa. Entendeu? Então, é inacreditável, cara. Então, Rafa, para tu entender, os meus objetivos, não pessoais do Tony, vamos esquecer, lógico que tem os pessoais do Tony, óbvio, tá na hora de eu pensar um pouco em mim. Todos meus amigos falavam isso para mim, pensa em ti, cara, pelo amor de Deus. Tudo bem, tá na hora de pensar um pouco em mim, mas não só exclusivamente de mim, meus objetivos pro 38 crescer envolvem esse projeto do 38 América, cara. Então... Cara, resumindo, falando pra cacete, encheu o saco, mas é isso, cara. Então, a história da minha vinda pra cá é pra conseguir continuar o teu projeto com qualidade, certo? É isso aí. Cara, e é demais. Eu acompanhei esse último pelo teu Instagram. Eu vi vocês construindo a casa lá. Cara, ficou, porra, cara, demais. Quando que você consegue fazer uma parada dessa lá no Brasil com a acessibilidade que você tem aqui, né, cara? Tu é um cara que tem a tua história pessoal que eu já conheço, né, bastante dela, a gente já conversou bastante sobre isso, porque eu sou curioso das pessoas, quando eu estive te visitando aí, às vezes que a gente conversou, pô, Rafa, tal, fazia um monte de pergunta pra tu. Cara, a sensação que a gente tem, não sei se você vai concordar comigo, mas é assim, que na América, se você é honesto, trabalhador, quer trabalhar, tudo é 10 vezes mais fácil. Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. Se você bota tua cabeça, o teu foco no que você quer e se dedica, acontece, cara. É impressionante. É impressionante. É sempre assim. Porra, cara, que legal saber que você tá aqui. Porra, foi uma novidade boa de verdade. A gente tava combinando. Cara, você tá aqui, eu não sabia. Eu achei que você tava aqui dando um curso. Aí você mandou uma mensagem, falou, ó, tô de boa. Eu falei, porra, voltou pro Brasil, acabou o curso, tá de boa, né? Eu falei, vamos fazer. E eu tava na cabeça que você tava no Brasil. Vamos gravar domingo à tarde? Vamos. Aí eu te passei o horário e falei pra você um horário do Brasil, inclusive, né? Eu falei, 6 horas aqui, 5 horas aí. Tá na frente. 5 horas aonde? Porra, tô no Texas. Eu falei, caralho, tá aqui ainda? Tô morando aqui. Eu falei, não! Porra, demais, cara. Demais. Foi assim mesmo, acabou eu queria fazer isso de novo, cara. Foi muito legal. Aí a gente faz obrigado. Um outro pra falar da politicagem, como é que é. Pode ser, cara. Vai ser massa pode também. Ser, cara. Pode ser, cara. Eu tô cada vez mais livre, a América permite isso. God bless America, o último lugar que stand for freedom, né, no planeta, as liberdades. Merda, né, cara? Eles levam muito a sério isso aqui, né, cara? O último lugar do mundo que você fala, você tem um coração, que você tem uma sociedade que os pais fundadores da América, quem criou a América, né, eram rebeldes que se rebelaram contra uma tirania que era o governo. Então o povo americano não engole sapo, assim, como brasileiro. Ele olha pros políticos dele e pensa assim, baixa tua bola aí, rapaz, pra arrancar tua cabeça. Então já... Não misturar liberdade com vagabundagem, porque fez merda aqui, paga caro.
né? É cadeia mesmo, não tem mimimi, pode ser famoso, pode ser rico, pode ser o que quiser, cara. Acabou. Não tem essa. É isso aí, cara. Porra, que massa, Tony. Que massa. Foi massa pra caramba. Foi bem legal mesmo, velho. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Fico mais feliz, cara. Eu fiquei até... Pô, a gente não gosta de falar isso, né? De sentir isso, mas fiquei até lisonjeado. Tu queria conversar comigo desde a primeira vez. Cara, tava falando, vamos conversar aí. Eu tenho essa coisa de querer... Pô, é um assunto interessante, é um cara inteligente, que tem projetos... Pô, eu acompanho, desde que a gente se conheceu, eu comecei a te acompanhar e vai vendo seus projetos, vai vendo as coisas que você trabalha. Pô, é legal demais, cara. Eu sempre quis. Foi show. Muito bacana. Foi uma conversa legal pra caramba. A gente precisa fazer de novo agora. Pô, obrigado, cara. Agradeço muito, cara. Muito, muito, muito. Como eu falei, cara, as coisas que eu faço são os momentos mais felizes da minha vida, cara. Tá conversando contigo é um deles, então já tô aí, cara, a hora que tu quiser. Esse outro curso em maio, quando que vai ser em maio? Tá com data marcada já? Tá com data, todos os cursos têm data. Esse de maio é de 6 a 15, se eu não me engano. 6 a 15 é um curso de formação de instrutores. Então, quem tem interesse em formar um instrutor de tiro, inclusive público americano, a gente vai ter presente, né? Brasileiros que moram aqui, tem até um americano, de fato, americano vai fazer, e brasileiros que moram aqui estão bem mais do que bem-vindos. Pode aonde que vai aonde eles vão para se inscrever? Como é que faz? Se inscrever no site Clube, CLUBE, não esqueça do E, não é Bemudo, que nem em português, clube38, número 38.com.br, ou no próprio Instagram, @clube38, número 38, né? Clube38, lá no próprio Instagram, cara. Só chegar ali. Eu vou botar conforme você falar, eu vou botar o endereço no vídeo pra galera ver também. E é bom que dá pra se inscrever. É de que dia de novo? Que dia que vai? 6 a 14 de maio. 6 a 14 de maio. Tá. Então eu vou... Quando a galera vê, de 6 a 14 de maio, vai estar rolando o curso. Entra lá, se informa pelo menos, dá uma lida, vê como é que é, liga, pergunta, manda mensagem no Instagram, incomoda o Tony aí. Lá no Instagram, cara, olha, via de regra a gente atende bem, muito bem, tá, gente? Então, assim, tem orgulho ali do nosso atendimento, mas se tiver algum problema, você fala, pô, como é que é, Tony e tal. Mandei lá, manda no meu pessoal mesmo, o Tony Eduardo ali no meu, e me escolhemos a gente lá, que a gente, às vezes acontece, cara, às vezes passa batida alguma coisa, e eu já vou lá e resolvemos na hora, tá? Eu faço muito isso, cara, às vezes chega uma mensagem, você olha a mensagem e tá enrolado fazendo alguma coisa e fala, depois eu respondo. Aí você tirou a notificação da mensagem e você esqueceu, né? Foda. Isso, tem que cuidar muito. Bom, mas entra lá, o ideal é no site, manda e-mail, liga, pergunta. O ideal é no site, porque no site você vai ver a descrição do curso, o que ele trata. Então, às vezes, né, a pessoa tem um monte de dúvida, né? Não seja que nem a gente está sendo hoje, preguiçoso, né, cara? Então, você olha lá no site, lá, os tópicos, o tempo, as coisas que vão ser abordadas, enfim, e aí já economiza muito de você ficar, mas eu posso levar não sei o quê, né? Sempre lembrando que o curso é aqui, então tem que ter visto, passaporte em dia, essas porra toda, né? O curso, legal tu falar isso, Rafita, o curso, ele engloba tudo, com exceção do custo de passagem e visto que você tem que ter. Mas assim, pisou nos Estados Unidos da América, pisou no Texas, você é tratado que nem um bebê. Transporte, estadia, comida, tudo, que legal. Tudo, que legal. Tudo, 100%. Que legal, cara. Porra, uma hora vou eu fazer um desse, cara, porque eu vou me amarrar, tenho certeza. Vai o B a gente já te sequestra pra esse agora aí. Vai gostar, cara. Cara, eu gostei demais de fazer esse podcast com você, Tony. A gente sempre tá em contato aí, mas obrigado. Vamos marcar de fazer um outro depois e... Depende quando chegar mais perto do curso, em maio, a gente faz uma semaninha antes, solta aí. Cara, de repente a gente pode fazer um falando do curso, tipo, como uma última fonte de informação, alguma coisa assim, eu ia me amarrar. Cara, vamos, porque, Rafa, sabe o que é legal? A gente, apesar de ser amigo, bater papo, mas tem um monte de coisa nesses assuntos que a gente nunca conversou profundamente, então as tuas perguntas são sinceras, tu realmente tá curioso pra saber. A gente fala como amigo, né, cara? Mas agora aqui, tipo, eu tô falando com um cara
profissional Interessado? em ensinar. Cara, é uma loucura isso, né? Porque eu tô vendo meu amigo Tony aqui na minha frente, mas é um cara que treina. Cara que vai treinar policial, cara. É maluco pensar isso, né? Tipo, pô, é muito foda, cara. Ah, Muito legal, muito a legal. cara, bastante coisa legal a gente conversar, cara. Tamo aí, Legal, irmãozão. cara. Vamos nessa, então. Bichão, Tony, obrigado, cara. Vai com Deus. Bom domingo. Restinho de domingo, semana toda aí. A gente vai se falando, então. Tá, obrigado também pela oportunidade, parabéns pelo teu projeto, tá, cara? Valeu, Porra, irmão. pela tua família maravilhosa, pelo pai, pelo amigo, Parabéns tudo aí, irmão. Porra, só vejo coisa positiva que me influencia a ser um cara melhor, tá? Pô, obrigado, Essa irmão. convivência me faz querer fazer coisas melhores. Obrigado, Legal, irmãozão. obrigado você, cara. Tamo junto. Abraço. Falou.